Primeira coisa que a gente fez, falava, antes de ter ideia, vamos montar um escritório. E a gente fez um baita de escritório, 300 metros quadrados para 3 pessoas. Então a gente vai ter que levantar, vamos ter que sair de casa, vamos ter que ir pra lá e tentar fazer alguma coisa. E naquela época a gente falou assim, cara, vamos ficar mais perto da comunidade de cripto. E pra isso, vamos falar o seguinte, cara, tem um escritório de 300 metros quadrados. Todo mundo que tiver projeto de cripto pode vir aqui trabalhar de graça. Aí começou a lotar o escritório e a gente falou, opa, tem alguma coisa aqui. Cara, ele é um dos mitos do sul do país. Tá fazendo sua próxima empresa, que é a Vaz, onde já captaram 30 milhões de reais. Hoje já estão analisando coisas de 15 a 20 milhões de CPFs por mês com vocês, Gustavo da Vaz. Muito obrigado. Prazer estar aqui no podcast GigaCast. Bom, bora lá. Nascido aonde, cara? Floripa. Aham. E aí, cara, nascido em Floripa, assim, estudou... Tem uma escola tradicional lá em Floripa, não? Coisa assim? Tem uma escola tradicional, colégio catarinense, que é o colégio catarinense, mais... conhecido e tal. E tu era o popularzão da escola ou não? Tu era Cara, acho que sim, acho que me dava bem. Não era ruim não, mas tu era bagunceiro? Não era, cara, mas era aquele típico aluno que não estudava e passava bem. Esse acontece muito. Esse é o pior pro professor. É. Mas graças a Deus passava bem. O professor fica torcendo pra você ir mal, né? Exato. Aí você, pessoal, não faço nada, eu tô passando aqui, Exato, tá ligado? exato. E você, tipo assim, crescendo, tinha hobby assim, cara? Quem que era você? Cara, sim, lá em Floripa, né, uma ilha, então, pô, surf, esportes, qualquer tipo de esporte, acho que... E a comunidade de tecnologia foi crescendo muito, né? Lógico, quando ali em 2010 a 2012 foi quando começou realmente o boom de startups lá, mas já tinham várias empresas de tecnologia muito grandes por lá, mas acho que foi ali o momento onde a tecnologia virou o meu hobby principal, mas isso adolescência pra frente, né? Entendi. E você, tipo, de novo, assim, sei lá, jogava, era mais o esporte? Era mais, aí jogava tênis, putz... Tu joga um tênis? Joga tênis. bem? Jogo tênis. Pô, eu tentei jogar pro, mano, no tênis, quer tirar um? Vamos tirar fazer. um quando eu for lá pra Floripa. Vamos fazer. Eu vou todo ano pra lá, cara. Não, vamos fazer essa. Eu jogo desde pequeno, desde os 2, 3 anos de idade, parei um pouco, mas ainda tô. Agora tô mais no golfe. E a galera não mora em Jurerê, não, né? Eu moro em Jurerê. Pô, eu moro em Jurerê, meu sócio mora em Jurerê, porra, lá eu adoro, né? E vocês vão pro escritório, assim, ou? Escritório todos os dias. Em Jurerê? Ali, não, 10, 15 minutos ali na SC 401, ainda caminho pra Jurerê, assim. Então é pertinho. Pô, tô ligado. E aí, não, eu vou todo ano, toda vez eu fico flertando com essa ideia. Minha mãe até tinha uma AP lá em Jurerê e tal, uma época, cara. Se quiser, eu tô vendendo o meu, cara. Tá sempre à venda. Tá sempre à venda? Porra. É só pagar que tá sempre à venda. Ele tá difícil, mas só que vender pelo preço bom, né? O negócio de imóvel é ter paciência, né? Esse é o segredo. Mas Jurerê tá crescendo muito, Floripa tá crescendo muito, né? Depois, pós-pandemia ali, o pessoal foi morar lá, muito paulista veio morar lá, muita gente de Paraná, Rio Grande do Sul, buscar qualidade de vida, então o Jurerê acabou se expandindo bastante. Cara, e eu gostei de um efeito também que melhorou Floripa, é que BC virou a capital dos nóia, né? Então, tipo, o Jurerê deu uma purificada, tá ligado? Deu uma purificada, exatamente. Saiu os beach clubs de lá, enfim, ficou melhor, diria que foi melhor. Não, eu tô gostando muito de lá, cara. E aí, pô, tipo assim, já tinha uma motivação de ser empreendedor desde novo, assim, ou não era? Cara, sim, eu acho que... Bom, quando eu fui fazer administração, meu pai tem carreira de executivo, CEO de empresa, então, assim, sempre me espelhei nele, mas ao mesmo tempo, quando eu entrei na faculdade de administração, eu não sabia o que fazer, de fato, assim, o empreender não era nem um sonho, era... quase que eu queria testar para ver o que era aquilo, né? Então, eu já contando da história, já vou atropelando, se quiseres, vai me interrompendo. Não, tu tem que fazer a pergunta tradicional aqui do GigaCast, que então o pessoal pira muito nessa. Que é com quantos anos você perdeu o BV? Porra. Caraca, sei lá. Eu não sei, cara. Sei lá, vou chutar... 13, sei lá? 12, eu vou chutar, acho. Por aí. A média aqui do GigaCast é 14 e 15. É isso? Porra, então fui mais cedo. Floripa eu acho, adiantado. E aí, cara, você chegando na faculdade, foi qual facul? Fiz o DESC e a ESAG, que é o curso lá de a Faculdade Pública do Estado, né? De administração. Isso. Entendi. E aí você já veio na administração meio que achando assim, cara, acho que, pô, meu pai meio que fazia uma parada parecida e tal. Meu pai era executivo de grande empresa, CEO, e aí eu pensei, poxa, vou cursar administração, sempre gostei, assim, de negócio, lia bastante artigos sobre isso, gostava muito já de tecnologia, mas não era uma expectativa que eu ia empreender em tecnologia. Eu realmente entrei na faculdade sem saber ainda, né? Mas, tipo assim, teus pais, o que eles queriam pra você, assim, meio que ser um executivo também? Cara, eles sempre foram muito tranquilos, assim, comigo. Sempre deixaram eu decidir, assim. Eu sempre fui muito decidido que eu queria administração. Mas eu acho que era mais ainda pelo olhar, assim, talvez executivo, né? Se espelhando com meu pai. Mas eu tinha aquele sentimento, assim, de ter mais um pouquinho de skin in the game, de realmente empreender, né? Então, isso que lá na frente eu acabei realizando.
Pô, que legal, cara. E aí na faculdade já rolou um estágiozinho, assim? Cara, eu não fiz nada, cara. Sinceramente, a primeira coisa que eu fui fazer foi empreender. Minha mãe tinha lojas de vestuário feminino e lá acabei ajudando ela há 2 anos, isso pré-faculdade. Mas na faculdade, na quarta fase de faculdade, eu juntei com o meu sócio, com o Paulo, que é meu sócio também agora na Vaz. Você deve conhecer ele, super figura, tá direto aí também. Cara, a nossa ideia lá atrás, isso foi em 2012, né? Então faz 14 anos já. De fato, era empreender para falir a empresa. A gente fala assim, cara, vamos falir uma empresa. Porra, dá certo não vai dar. A gente tem 20 anos na cara, estamos aqui na quarta fase de administração, não sabemos porra nenhuma. Tecnologia era algo que a gente queria empreender em tecnologia, mas também não era muito do mercado. Mas, cara, vamos tentar empreender nessa área, estamos na quarta fase, por que não tentar? Pô, em 2012 tava rolando ali as startups, né, raiz, assim, a época que tava porra no Tinder, assim, né? Isso mesmo. Não, e tava começando lá o mundo eu não sei quantos anos tu tem. Eu tenho 29. 29, eu tenho 34, então naquela época eu devia ter, sei lá, 17, 16, quando eu comecei a empreender, enfim. Cara, a nossa ideia era justamente isso, falar, cara, vamos empreender, vamos ver o que vai dar. E a gente pegou realmente um whiteboard, assim, um quadro branco, começou a falar qual é o mercado que está crescendo. Bem assim, cara, não tinha, obviamente, a ChatGPT, Google ainda não era gigante, mas não era uma coisa assim tão fácil de pesquisar as coisas. E a gente começou a colocar, assim, mercados. Cara, qual mercado que a gente vai atacar? Vamos ver, vinho, terceira idade, que está crescendo no Brasil, no mundo inteiro, vai não sei o quê. E a gente achou, outro mercado foi decoração. Fala, porra, decoração. Meu pai vem desse mercado de decoração, o pai do Paulo vem na área de tecnologia. A gente falou, putz, pode ser que nossos pais possam nos ajudar aqui. O que está acontecendo no mercado de decoração? E a gente viu que de 2002 para 2012, ou seja, 10 anos para trás, tinha crescido 500%. Assim, e a gente falou, cara, boom da classe média, começando a, de fato, a querer decorar sua casa, o cara que não tinha dinheiro para contratar um arquiteto. E o que era o mercado de decoração? Era Toque Stock? Não sei. Não, o mercado de decoração no sentido... varejão, Magazine Luiza, Ponto Frio, Casas Bahia. Então, o que a gente olhava naquele momento era, porra, a classe média, ela começou a comprar, reformar sua sala, sua casa, ter um pouquinho mais de dinheiro, e ela não tem a oportunidade de comprar contratar um arquiteto. Não vai contratar um arquiteto para fazer só tua cozinha, só tua sala. Quando a nossa ideia foi pegar um benchmark lá dos Estados Unidos, que era, não sei se tu lembra da época de crowdsourcing, de logotipo. Você fazia só logo, porra, tinha algumas empresas no Brasil, mas lá fora tinha algumas grandes. Você fazia uma concorrência criativa. Então você colocava lá a sua ideia, pagava um determinado valor, vamos supor R$500, e nele você recebia vários logotipos. Você escolhia melhor, aquele dinheiro ia para quem você escolheu? Para aquele cara. E aí na verdade, a gente escolheu esse modelo de negócio, de crowdsourcing, para decoração. A gente falou, porra, vamos copiar isso e juntar dois mercados. Um é arquiteto, design de interiores, esse cara que está recém-formado, esse cara não tem escritório, não tem nome. Não tem nome, né? Ninguém não vai tem nome, ele. Só consegue vender localmente. Então, pô, se eu sou de Floripa, eu não consigo. É difícil vender um projeto em, sei lá, em Porto Alegre, porque, pô, tem que estar lá, etc. E do outro lado, eu queria juntar a classe média, que é exatamente isso. Pô, não tem dinheiro para contratar um arquiteto, queria um projeto mais acessível. Então, a ideia era democratizar a decoração no Brasil. Então, o nome do projeto era Decora, né? A gente começou a fazer isso, a gente ficou, poxa, contratamos 2, 3 programadores, dinheiro dos pais, assim, mas, putz, super contado né? Ali a gente, sinceramente, era muito inocente ainda. A gente, pô, cara, vamos tentar fazer isso, tá legal pra caramba, a gente se divertia no meio do processo. No começo a gente achava que aquilo não ia dar em nada, mas estava muito bom, porque pô, a gente tá lá empreendendo, eu estava na faculdade, tendo aquela aula, aquela classe que hoje em dia acho que mudou, mas naquela época era muito ainda, era pró-executivo e não pró-empreendedorismo, né? Então, foi muito, aquele começo foi muito divertido. E como que foi o primeiro lançamento, assim, MVP e tal? Cara, é interessante dizer isso. Foi bem na época que assim, começou essa questão, né? Cara, vamos fazer primeiro um MVP, vamos testar, vamos fazer uma prova de conceito. E a gente fez uma landing page, colocamos lá 3, 4 arquitetos conhecidos nossos para testar. E a gente foi pra rua, cara.
foi pra rua literalmente. A gente começou a bater na porta, no semáforo, porque a gente não sabia como captar. Não tinha essa história, pô, vou fazer o Google Ads, quanto que é o CAC, quanto vai me retornar? Cara, a gente foi batendo na rua, tentando testar, validar a ideia. Rua como, assim? Você não pegava... Não, literalmente na rua, cara. Literalmente na rua. Na rua é a rua. Hoje dava conteúdo isso aí, hein? Na rua, cara. Na rua. Loucura. E Aí mandava o cartãozinho, cara, decoração, não sei o quê. Num dia entregava 1000 cartões. Alguém aparecia lá, entendeu? Cara, bem amador, mas a gente queria sentir esse contato. Às vezes, putz, ali tem a Beira-Mar Norte, né? Tinha pessoal caminhando, correndo, a gente ia lá, ia no restaurante, cara, bem empreendedor raiz. Igual os palhaços, tá ligado? Exatamente, bem empreendedor raiz. Você tá com a casa feia, tá precisando dar uma decoradinha na tua casa, né? Ó, toma aqui, ó, pega o cartão. Quase isso. Mas a gente fez uma landing page e naquela época teve algum prêmio de design e do nada a gente ficou em segundo colocado no prêmio de design de landing page do Brasil. O primeiro ficou aquela Baby, que era até, acho que do Luciano Huck, enfim. Mas... E aí gerou muito tráfego. E aquele tráfego gerou cliente e, cara, a gente começou a fazer os primeiros projetos, né? Então, a gente fez o nosso primeiro MVP, a gente viu que aquilo, porra, isso aqui faz sentido, para de pé. Não tinha nem programador, assim? Tinha 2 programadores, mas, cara, era na mão, né? Era uma planilha que a gente pegava, o arquiteto, o que o designer, o cliente fazia, né? O cliente mandava fotos, falava, eu gosto de uma sala contemporânea, quero gastar até X mil reais, tá aqui minhas fotos, minha planta baixa, se ele tiver. E o arquiteto mandava, essa parte é importante falar, porque depois vai conectar com, depois a gente pivotou o negócio, mas isso faz todo sentido, que ele fazia um projeto 3D. Ele simplesmente pegava aquela foto e criava um 3D para ele, tentando ser super realista para ele entender. Se o cliente gostava, pô, é uma concorrência comigo e contigo, ele escolheu o Gustavo vai ganhar o dinheiro, o Gustavo entrega o projeto, que é um memorial descritivo, e, cara, aquilo começou a correr, e poucos projetos, a gente fazia 10 projetos por mês, pô, era R$500, a gente ficava com 20%, e não ganhava nada, né, mas a gente começou a não tracionar, eu diria, mas a gente começou a ver que o modelo interessante, a gente realmente está democratizando, esse cara aqui está ficando satisfeito com a classe média, esse cara que começou a ganhar dinheiro na internet, que ele nem sabia que podia ganhar, o arquiteto. E o arquiteto conseguia fazer, tipo, em um dia, assim, o projeto? Como que era? Não, cara, eu acho que assim, ó, de 7 a 14 dias, assim, eu diria, o projeto, a primeira etapa, que era só mandar um inspiracional, era rápido. Não era um projeto realista, era menos, mas se o cara escolhia, ele mandava todo o projeto, né? Porque, pô, tipo assim, você pode fazer um projeto que às vezes até tá bonito esteticamente, mas com uma parada que vai ser mega cara de implementar depois e tal, né? Por isso que ele tinha que botar o budget dele, o orçamento antes, que senão poderia dar problema, né? E aí a galera, tipo, pô, mas é meio ruim também, né? Tipo assim, você tá um trabalho de 2 semanas pra ganhar 500 conto. Talvez. Exato. Mas hoje tem esse modelo, tá? Hoje tem esse modelo e tá funcionando super bem. Investido lá pela Headline. Outra empresa, ou não? Outra empresa que não tem nada a ver com a nossa, até porque a nossa pivotou bem. Mas voltando e, cara, me interrompe se eu estiver falando muito aqui, mas é que eu acho que é legal aqui é pra você falar contexto. Mesmo, irmão. Tranquilo. Esse contexto eu acho que é bacana contar aí. Mas a gente, cara, começou a vender, mas, porra, não tinha dinheiro para investir. A gente tentou bater na porta de alguns fundos, cara, puta, isso aqui é muito inovador, não tô entendendo como que vai vender projeto de decoração. Só que a gente teve uma sacada boa, que foi falar, cara, e se a gente começar a vender isso pro varejo, ou seja, entra no site lá da Magazine Luiza, que hoje é Luiza, né? Vai magazineluiza.com.br, Magalu, eu quero no Ponto Frio, na Casa Bahia. Poxa, será que eles não vendem projeto? Não é interesse deles vender projeto? Por quê? Porque na hora que o arquiteto entregava o projeto, ele botava lá, ó, geladeira da Ponto Frio, sofá da Magazine Luiza, almofada da Mobile. Falou assim, cara, eu não tô ganhando dinheiro com isso, deveria estar ganhando dinheiro com isso, o cara tá indicando, eu tô dando essa venda para ele. E a gente começou também a bater na porta, a gente mandava lá, contato@mobile.com.br, que foi inclusive o nosso primeiro cliente, batendo, falando, cara, vocês não querem que a gente faça white label, ou seja, licencie a plataforma da Decora, então vocês vendem esse projeto de decoração e o arquiteto vai colocar todos os itens teus, né? Então qual que foi a ideia? Foi simplesmente, cara, compra um sofá e ganha um projeto de decoração. Vamos supor, eles vendiam assim. Então o cara comprava um sofá, ganhava um projeto, o projeto era R$500, só que como o arquiteto mandava 15 itens, o cara não ia gastar só os 500 de sofá, ele ia gastar R$10 mil, né? Então, isso fez todo sentido pro varejo. E o que era a plataforma? O que era esse white label? A plataforma chamava, a gente fechou com todos esses players, então era Luiza Decora. Então, você comprava um sofá, ganhava um projeto. Ponto Frio Decora.
Mobile Decora. Então a gente começou a fechar com isso. E o que era? O que era o produto, assim? O produto era simplesmente você comprar um projeto de decoração, era um serviço. Então a empresa, né, o varejo, disponibilizava aquele projeto de decoração, né? Que mesma coisa, concorrência, só que qual que era o catch ali? O arquiteto tinha que colocar itens do varejo, do cara que estava comprando. Então, qual que era a nossa tese? Era que isso aumentaria as vendas para o cara no fim do dia. Mas o engraçado disso, cara, quando a gente... Empreender é foda, porque a primeira ideia parece sempre, porra, maravilhosa, é isso que vai ser. Aí não tava dando certo, porque a gente não tinha dinheiro para escalar, a gente não tinha nome. Pô, Decora, quem que é Decora, não sei o quê. Pô, então vamos se associar ao White Label, vamos se associar ao varejo. Quando a gente se associou ao varejo, a gente falou, pô, problema resolvido. Por quê? Eu vou ter volume, esses caras vão ter volume pra caramba, e do outro lado, eles têm nome. Então, assim, pô, agora não tá comprando um projeto de decoração da Decora. O cara não queria tirar a carteira e falar, pô, comprar um projeto de decoração online é foda, né? Até hoje tá se perguntando assim, pô, como que é esse modelo? Isso era aqui 14 anos atrás, imagina, lá atrás. Mas quando a gente fechou esse modelo de white label, a gente falou, cara, agora é sucesso garantido. E aí por quanto que eles vendiam o projeto? Foi o mesmo preço, 500, 600 reais. 500, 600 reais, e aí, tipo, meio que no site o cara tava ali vendo, ele botava um banner e falava assim, tipo, não sabe o que comprar? Isso. Decora pra você por um preço Isso aí, incrível. exatamente, igualzinho. Só que, quando a gente chegou nesse modelo, que a gente falou, porra, problema resolvido, agora a gente... Isso era 2014, tá? Então a gente começou a empreender em 2012, ficou 2 anos na luta ali, vendendo 15, 20 projetos. Pegamos esse modelo de negócio, falou, cara, problema resolvido, vai bombar, era a Copa do Mundo na época, porque o varejo estava bombando, a gente pensou, putz, cara, vamos aumentar servidor, vamos aumentar tudo, porque isso aqui vai bombar. Aí fechou com a Mobile. Fechamos com a Mobile, Magazine Luiza, Ponto Frio, Casas Bahia, cara, todas essas, assim. Louco, como é que fechou essa galera toda aí? Porque para eles fazia sentido, assim, para eles fazia, era de graça, né, teoricamente fechar. A gente ia colocar a plataforma lá dentro e o arquiteto ia recomendar produtos dele. Então, para ele era ótimo. Ele não ganhava no projeto de decoração, mas ele ganhava na recomendação do arquiteto. Só que esse modelo não deu certo. Não foi esse modelo. Esse modelo não deu certo. E por uma... Você tinha muito arquiteto já na plataforma? Cara, devia ter... Cara, muito ovo e galinha, né? Eu tinha que ter muito arquiteto, mas se eu não tivesse cliente, também não ia ter muito arquiteto, porque o cara... Mas devia ter uns 100, 150 arquitetos. Não quer dizer que ele tá ativo, né? Quer não dizer, tá tipo ativo. Assim, se chegar o projeto aí... Cara, literalmente a gente ligava, chegava um projeto, ligava para os nossos melhores arquitetos, que a gente já sabia. Cara, faz o projeto, por favor, é bom, não sei o quê. Pô, e o cara começou a tirar 500 mil, 2 mil, 3 mil reais. O cara começou a falar, porra, isso aqui faz sentido. E o arquiteto contratado, assim... A maioria dos arquitetos, eles trabalham até em loja de mobília, muitas vezes, assim, né? Muito. E quanto que ele tirava, assim, de salário? Uns 3, 4 mil? Exatamente. Então, para ele era até melhor, porque ele tinha flexibilidade. E o que era legal, cara, a gente fez projeto na Rocinha, e a gente fez projeto em Jurerê, sabe? A gente fez projeto de tudo que é jeito. A gente fez projeto do cara que era arquiteto em Porto Alegre, e o projeto era em Manaus. Então, a gente realmente possibilitou com esse cara pudesse olhar, o arquiteto pudesse olhar para o Brasil inteiro, ao invés de ficar fechado naquilo, né? E para o cliente também, ótimo, né? Pô, eu vou decorar só minha cozinha, pô, eu não vou contratar um arquiteto, não sei o que, cara, vou pagar 500 reais, 1.000 reais aqui, então um projeto, pelo menos um inspiracional aqui, para eu ficar confortável. Mas por que não deu certo? Acho que uma razão, um motivo muito claro, assim. A gente acreditou muito que o varejo iria nos vender, iria dar volume suficiente de visitas no site, aquilo ia converter em vendas. Cara, no final do dia, o varejo não estava nem aí para nossa plataforma. Ele tem que ter um trabalho interno gigante para conseguir empurrar isso, né? Exato. E o core business deles é vender produto, cara. É estoque, é CD, traz o produto da China, tem que ter um preço bom, tem que estar competitivo. É o CAC dele que é mais importante. Então, assim, a gente ficava lá no footer da página, decore, sei lá, Ponto Frio Decora. A gente ficava lá no footer da página. A gente sofria para mandar um e-mail marketing. Então, quando a gente achava que ia resolver com volume, não resolveu. Mas aí vem outra pegada, e essa resiliência que o empreendedor tem que ter, né? Em uma dessas reuniões com o varejista, então, lembrando, poxa, quando a gente fazia projetos, esse projeto, então, recebia todos os itens lá da Ponto Frio, vamos supor, e o projeto era bonito pra caralho. Era um projeto super realista com os móveis da Ponto Frio. E eu tô falando Ponto Frio, mas pode ser qualquer outro varejo, né? Mas chegou um desses varejistas e olhou assim, cara, legal o projeto de vocês, numa reunião assim, mensal, mas, porra, eu posso usar essa foto do projeto na minha página de produto? Porque, cara, meu produto lá, meu sofá, é um sofá no fundo branco. O cliente não tem noção, porque ele recebe lá um produto, sei lá, da China, o fabricante chinês manda uma foto do sofá no fundo branco,
essa página que sobe lá no site do varejo. E o cliente tem que decidir, pô, será que esse sofá combina, não combina, é o tamanho, não é? E aí ele falou assim, pô, deixa eu usar essa foto, porque não só tem o sofá, como tem a almofada que combina, tem o tapete que combina, tem as cadeiras, tem a TV. A gente falou, porra, tá bom, pode usar. Ele falou, cara, já me vê, mas ó, tenho mais aqui 1 milhão de produtos, eu quero foto para isso, tu faz essas fotos para mim, digital? Ele falou, opa, agora a gente mudou nosso modelo para B2C para B2B. Falei, cara, faço. Então a gente saiu de faturamento na época, cara, de 10, 15 mil reais por mês. No primeiro contrato foi 300 mil por mês. E para os próprios varejistas que já estavam fazendo negócio com vocês. Exatamente. Aí a gente oferecia para os outros e falou, cara, eu tenho um problema de quê? Criação de conteúdo dos meus produtos. Porque, cara, imagina tu criar, tu ter que, vamos supor, fazer uma sala. Pô, tens que literalmente tirar do CD o sofá, botar o porcelanato que tu queres, contratar o fotógrafo, editorial, colocar a geladeira, colocar... Cara, isso aí custa uma fortuna. E lá atrás, já em 2012, cara, já começou o boom de marketplace. Então, esses caras já tinham mais de 1 milhão de SKUs dentro do produto. É impossível tirar foto disso. Então, o que a gente trouxe de fato, e aí foi o nosso modelo de negócio, é a escala de produção de imagens 3D para a decoração. A gente trouxe a tecnologia lá do videogame, né, do CGI, de imagem computadorizada, do videogame, dos filmes, para o varejo. Essa foi a nossa transformação. E aí a gente começou a escalar a produção de imagens 3D para essa... E a imagem super realista. Então o cliente, ele não percebia que era uma imagem 3D. Para ele porra, que sofá bonito, que casa linda, eu vou comprar isso. E a nossa tese era, será que isso aumenta a venda? E aumentava. E quanto que era por sei lá, por um sofá? Por imagem, o sofá, sei lá, 150 reais. Porra, bom, hein? Bom pra caramba. Caraca, bro. Hoje, óbvio que não daria certo, né? O GPT já faz na hora. Podemos chegar lá nessa história, que foi um pouco do nosso exit e tal, mas podemos chegar nessa história lá na frente. Caraca, 150 reais, cara, por peça. O cara tinha 1 milhão de SKUs. 1 milhão de SKUs, claro, não fazia tudo, mas assim, eram contratos grandes. Só que, e aí, porra, a minha história é muito longa, vou tentar resumir aqui. Não, resume porque... não, tem um tempo aí. Mas o legal é que quando a gente fechou nosso primeiro contrato, saiu de 10 mil para 200 pau por mês. Falou, cara, tem 3, 4 pessoas, tem que contratar, tem que ter designers 3D, porque não era mais arquiteto, era mais o design 3D, porque como que era, né? A gente pegava a imagem do produto, então era o sofá no fundo branco. A gente pegava só essa imagem, as dimensões, a textura, mandavam para um designer 3D. Fala, cara, faz esse 3D aí desse sofá. E eu, internamente, a gente começou a contratar arquiteto, porque o arquiteto é o cara criativo. Falou assim, cara, coloca esse sofá num lugar bonito, faz uma sala bonita. Não só esse sofá, pega essa almofada também, que é da Ponto Frio, pega também esse tapete, pega também, sei lá, algum eletrodoméstico. Aí ele pegava o ativo 3D e colocava... Fazia no AutoCAD da vida, no SketchUp e tal. Não era nada escalável, mas a gente começou a tracionar assim. E aí, como começou a ter muito volume, essa história do Overgané falou, cara, eu tô dando dinheiro para o pessoal da internet, o design 3D começou a ter muito design 3D. A gente vendeu a empresa e tinha mais de 4 mil, espalhados no mundo inteiro. Principalmente Ucrânia, Índia, Brasil também. Mas naquela época a gente começou a ligar, começou de fato a acontecer isso. Pô, gig economy total ali. Total, cara. Aí o que acontece? Final de 2014, eleição, puta, crise no Brasil, começo de 2015, varejo começou a falar, puta, cara, gastar com foto, o meu budget era na área de marketing, né? Porra, gastar com foto, não sei o que, começou a diminuir, a gente falou, puta, agora que a gente começou, achou o modelo de negócio, vamos tomar um tombo aqui de todo mundo. E a nossa sacada em 2015 foi falar o seguinte, cara, a gente tinha, sei lá, 200 mil reais em caixa. O dólar estava a 2,80, se eu não me engano, em 2015, começo de 2015. A gente falou, vamos pegar todo esse nosso dinheiro e vamos testar nossa tese nos Estados Unidos. Vamos esquecer Brasil e vamos pra lá. Alguém deve estar fazendo essa porra lá. Alguém deve estar fazendo, mas a gente não pode ser o único que pensou nisso. Porra, alguém deve estar fazendo lá. O que a gente fez? Pegou esse dinheiro e foi em feiras, cara. A gente primeiro ia lá nas feiras, feira de internet, feira de decoração. A gente era... Sabe quando tem a feira e tem lá a parte de saída de emergência? Porra, pode ter certeza que a gente estava lá no pegava ponto. O pior ninguém passava. Ninguém passava. E na época, pô, não sei se tu lembra, mas tinha a coisa de VR... que tinha do Google, que tu botava assim pra visualizar os objetos. Cara, a gente botava aquilo, a gente falava pro meu sócio, falava, cara, vai com aquilo, finge que tá vendo alguma coisa, tá vendo porra nenhuma, a turma vai olhar pra aquilo, o que é isso? E chama pro stand. E é assim que a gente chamava, cara. É assim que a gente fazia. E a gente fez muitas vezes isso. Então, em 2015, a gente gastou todo o nosso dinheiro
indo em feira, tentando buscar cliente. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E em um momento a gente percebeu... É muita loucura isso, cara. Muita loucura. De onde que vem essa ideia, cara? Tipo assim, o brasileiro, em geral, ele é cagão de ir pros Estados Unidos, Total, assim, cara, né, é cagão cara? até hoje. Assim, eu sou advisor de algumas startups. E claro, cada um tem sua história, né, cara? Não existe playbook, né? Ah, pô, qualquer um pode nascer nos Estados Unidos, vai, empreende lá. Acho que o nosso foi muito no empírico, entendeu? E na necessidade de ver que o do Brasil, cara, tava uma crise ferrada, a gente vai aproveitar e vamos pros Estados Unidos e se jogar, bem naive, assim. E a tua convicção era tipo assim, cara, essa parada que a gente faz tem valor, só que, pô, o brasileiro tá sem dinheiro pra pagar isso aqui e alguém vai pagar. Exatamente. E, pô, provavelmente nos Estados Unidos, como é um custo de serviço, provavelmente os caras lá que estão pagando os gringos lá mó caro, eles vão pagar mais barato pra gente. Perfeito. Os caras contratavam Pixar pra fazer isso, cara, entendeu? Ou fazia foto mesmo, cara, pra caramba. Então a gente começou em feira. E foi muito louco, assim, porque a última feira nossa tava acabando dinheiro, não tinha conseguido cliente ainda, mas... Nenhum cliente. Ainda nada. Só que a gente tava vendo, cara, ninguém tá fazendo isso. Ou a gente é muito maluco, né? Completamente consequente. Ou a gente achou algum modelo aqui. Porque a gente não acha ninguém fazendo isso. A gente ia em feira, testava o modelo. Aí na última feira, cara, uma reunião com um cliente, com um possível cliente, nos chamou pra jantar. Essa história, porra, é legal pra caramba, eu lembro até hoje. A gente foi num baita restaurante lá em Chicago, não sei o quê. No final da conta, o cara manda a conta pra mim, a gente tinha $1.000 na conta. A conta tinha dado, sei lá, $1.800. O cara me deu assim, o lead me deu, paga aí. Eu falei, puta que pariu, fudeu, acabou o sonho. O sonho americano acabou. Acabou no jantar. Acabou no jantar, acabou tudo. Cara, foi a última tacada. A gente tinha mais um dia de feira, no dia seguinte ainda. Acabou. Peguei o cartão do meu pai, passei, falei, que merda. A gente saiu do restaurante e falou, cara, esse cara tem que fechar cliente. Se ele não fechar, fudeu. Se não fechar, Disclaimer, esse cara não fechou, tá? Não fechou? Ele não fechou. Mas, enfim, no dia seguinte a gente continuou lá. Pera aí, mano. O cara te levou no restaurante que foi cara, em Chicago. Te forçou a pagar. Cara, oysters from Santa Catarina, cara. Eu comi ostra da minha cidade lá. É mesmo, cara. Por $1.800. Aí a gente saiu de lá e falou, cara, não, mas esse cara vai ter que fechar com a gente, vai ter que fechar. O cara folgado, cara. Porra, America's Signature, o nome do cliente, nunca vou esquecer. Mas aí a gente foi no dia seguinte, cara, da feira, e cara, lá apareceu uma diretora de e-commerce da Home Depot. E foi lá, visitou ali nosso stand, gostou, deu o cartão, brincou ali, beleza, pegou nosso cartão. No dia seguinte falou, vocês vão continuar em Chicago? A gente não ia. Falamos, vamos? Então vamos marcar um almoço. Bora. Marcamos um almoço. Cara, a gente saiu de lá, falou, cara, vamos fazer um piloto para isso aí mesmo funciona, né? Piloto de $100.000, cara. E ali nos salvou. Ali foi assim que falou, cara, tem modelo aqui, que nem foi lá atrás com outro varejista, pô, me pagou 200 mil, esse deve ter algum modelo aqui. E isso foi final de 2015, e aí, cara, aí a gente de fato percebeu que tinha mercado, a Home Depot virou um baita cliente nosso, muito grande, tentou nos comprar lá na frente também, mas encurtando muito a história aqui, cara. Pô, mas $100.000 aí só pra testar, né? Esse é o nível dos Estados Unidos, só né, pra cara? Testar. E o primeiro contrato com eles foi de $4.800.000, cara. É mesmo? Primeiro contrato deles. 6 meses depois? 6 meses depois. E eu vou te falar, foi muito barato. A gente, inocente também, né? Porque eles tinham um contrato com o estúdio de fotografia. Então, nesse contrato, só para vocês terem noção de escala, né? $4.800.000 para modelar e criar imagens de 100 mil produtos. 100 mil produtos. Eles tinham um contrato com um estúdio de fotografia, que acabou nos comprando, já adiantando a história, de $60 milhões para 6 mil produtos. Caraca, mano. Então, a diferença, quando ela viu aquilo, a gente ofereceu, falou, cara, não vai dar. Ela deve ter olhado, meu Deus, cara, isso aqui eu tô economizando, sei lá, 50 e poucos milhões. Se esses caras realmente, se eles não entregarem, valeu o risco, vamos por exemplo, o Home Depot. Mas se eles me entregarem, eu vou... Economizar, exato. E aí foi aonde a gente começou a realmente crescer bastante lá. Em 2017, a gente virou o maior player de 3D do mundo, de produção 3D. Passamos Pixar, passamos essa turma. Claro, era um outro foco, né? Não tem nada a ver com... E quantos design 3D acabou tendo, assim? Cara, quase 4 mil, assim. Quase 4 mil. Tudo freelancer, né? Mas... Como é que eram as margens, assim? Tipo, quanto que ficava? Cara, pensa que assim, o designer 3D era pago em dólar,
Um modelo 3D, cara, era 15, 20 dólares, que nem eu te falei. Só que então tinha era um cara que preço fazia parecido. muito. Mas tinha um cara que fazia muito projeto. Fazia muito o modelo 3D. Fazia Então, rápido, assim, então o assim, cara. porra, pensa no salário naquela época médio, eu acho, mínimo, ou médio, vai, não lembro agora, mas assim, acho que é médio da Índia, cara. Na época, em 2014, 2015, era 200 dólares, algo do tipo. Tinha cara ganhando 1.500 dólares. E a gente recebia a carta, o cara falou, cara, eu comprei meu primeiro carro, consegui botar minha filha na faculdade, pô, foi legal pra caramba, assim, foi uma experiência incrível nesse sentido. Só que aí o nosso mercado foi todo americano, a gente falou, cara, esquece Brasil, porque, porra, eu tenho meu custo em real, porque minha equipe tava aqui, faturando em dólar, melhor dos mundos. E ainda mais o dólar só subindo. Então, cara, a gente não precisou de funding. A gente era realmente começou a criar uma vaca leiteira, que gerar muito Aí você caixa. ficou, pô, o Brasil tá muito caro, vamos pegar da Índia agora. Cara, third Aí, world country, né, cara? Tipo, o dólar lá ó, valorizando, era Brasil, Índia, Ucrânia, cara, tinha países assim, América Latina também tinha, mas... E era bom esse fuso, né? Porque daí tinha sempre gente trabalhando ao mesmo tempo. Mas foi uma história muito louca, porque a gente saiu assim de 20 pessoas para 200 em 3, 4 meses, porque a gente precisava entregar projetos. A gente criou software proprietário na Unreal Engine, lá de videogame, para ser um SketchUp mais rápido. Então a gente chegou a ter 320 pessoas, acho, em Floripa, muitos deles arquitetos. Então a gente recebia esse modelo 3D, os arquitetos criavam essas imagens. Cara, no final do dia era isso que o varejo precisava. Não era o projeto de decoração. Ele precisava vender mais. E a gente descobriu isso depois de 2, 3 anos. Não é fácil descobrir isso, mas a gente descobriu isso depois de 2, 3 anos de quase ter falido, ou ter falido várias vezes. Só que a gente teve resiliência para continuar e tu ganhava, fazendo. tipo assim, a receita inteira em dólar lá nos Estados Unidos, Isso mesmo. aí trazia pra cá. Cara, trazia para cá, uma parte pagava os designers, outra pagava aqui a equipe. Nossa, então você tinha uma operação de câmbio mega complexa, assim, né? Tinha, cara, tinha. Tinha uma operação de câmbio mega complexa. Pô, Assim. isso foi antes de existir stablecoin, né, cara? Por falar É, do nosso patrocinador querido Avenia aqui, que é, pô, verdade. stablecoin do real, né? BRLA e tal. E eles, cara, hoje é muito mais fácil você conseguir fazer isso porque você consegue usar toda a infraestrutura, até para você construir um produto disso, que é o foco principal deles. Você vai ter empresa como a Piquenique que é construída em cima e, cara, você consegue mandar dinheiro para qualquer moeda muito rápido, tanto esse tanto de conta global que tá surgindo aí é por conta desse tipo de tecnologia. Então, se você quiser trazer o dinheiro da tua startup pro Brasil, mandar dinheiro para fora, mandar para qualquer lugar, pode fazer com a Avenia, que é de confiança aí máxima e tal. Tem que encaixar os patrocinadores no contexto, Claro. porque senão o cara pula o patrocinador, entendeu? É pra enganar meu público. Perfeito. E se eu não me engano, eu acho que eles são nossos clientes. Aí, ó. Ótimo. Então, pô, eles têm bastante gestão de risco, né, cara? Tem. E tem algum momento dessa história que você teve problema com risco, assim, que você começa... E muito, né? Assim, no começo, cara, lá atrás tu não podia ter, por exemplo, contrato PJ, né? Se chamava terceirização de atividade fim. Então, o que eu tava fazendo? Eu tava no final do dia contratando o arquiteto, mesmo no projeto de decoração, um designer 3D, para fazer um projeto, mas eu cobrava dele. No final, o que eu cobrava? Porque tu não pode ter lá várias coisas, né? O cara tem que ter autonomia para ser PJ e tal. E eu cobrava, falava, cara, tem que entregar, né? Então, isso, pessoalidade. Então, naquela época, tu não podia terceirizar a atividade fim. Isso era como se tu tinha que transformar o cara em CLT. Uhum. Então, isso mudou lá com o Temer, no STF, em 2014, 2015, mas a gente recebeu denúncias, tivemos que ir lá na delegacia, na procuradoria, mostrar que, cara, isso aqui é um modelo novo, eles não são nossos empregados, eles podem pegar trabalho, não podem, se eles não quiserem mais trabalhar, eles não precisam, sabe? Não, e a gente conseguiu convencer. Essa foi a primeira vez. A segunda foi a Associação de Arquitetura, eu me esqueci o nome agora, eles vão me matar, mas vieram atrás e falaram assim, porra, tu tá oferecendo um projeto a 300, 400 reais, tu tá escanabalizando o mercado. Eu falei, cara, o mercado é livre, eu tô botando esse valor, e se não tiver arquiteto que não interessa, eu vou ter que aumentar pro cliente, mas tem um arquiteto lá, cara, que é recém-formado, não tem o que ele fazer, ele é obrigado, ele tem que começar de algum lugar, ele quer criar nome, etc. Mas E o cara adorava no final do dia, né, porque... Mas essa treta foi antes de dar certo, né? Antes de dar certo. Pô, você tava lá fudido, tá ligado? Ninguém tava ganhando nada e os caras enchendo o saco. Pô, é complicado. Empreender no Brasil não é fácil, né, cara? Mas teve muita treta. Teve várias vezes que a gente quase faliu, que nem eu falei esse exemplo aí do Esse aí da conta foi um bom, conta um outro aí. Porra, acho que tem muitas boas, tem muito boa aqui, cara. 2000 a gente começou a crescer, 2016 crescemos, 2017, porra, a empresa bombando. E uma coisa que nos ajudava muito, é um fun fact, vamos lá. A gente é de Floripa, né? Então a gente trazia os clientes para Floripa, né, cara, dos Estados Unidos. Então a gente falava, cara, vamos fazer lá um Decora Day.
Pô, no final do dia a gente levava o pessoal no barco, não sei o quê, mostrava as inovações. A gente sempre saía com um contrato a mais, cara. A gente sempre saía com um contrato a mais. A tese de ser Floripa, tecnologia é muito legal e faz todo sentido, mas o ecossistema, mas era muito interessante tu ver de fato aquilo, os clientes indo lá, pô, cliente de Chicago, de Arizona, de tudo que é lugar, indo para lá e realmente falando, pô, isso aqui é algo diferente. Isso aqui realmente é meio mágico, pô, os caras são bons. Parece realmente, a gente fala, o Vale do Silício do Brasil, da América Latina, e os caras até acreditavam mais. Só que, cara, em 2017 a gente começou a ser procurado por empresas, assim, e no LinkedIn, cara. Chegava meu LinkedIn e falava, putz, eu quero falar contigo, não sei o quê. E a gente era bootstrap, a gente não tinha fundo, a gente não tinha intenção de vender a empresa, nem pensava nisso. Era tanto empenho, tanto trampo, cara, que a gente estava fazendo, e a empresa estava indo bem, mas ao mesmo tempo estava muito preocupado ali, entrega de projetos, era um pouco de produto / serviço, pô, fazendo milhares e milhares de SKUs. Então, imagina, era uma coisa muito grande. Não era uma parada softwarezinho Nada. tranquilo, né? Nada, era entrega de projeto, exato. A imagem tá perfeita, porque o cliente tá comprando aquilo, se não tiver, fala, porra, eu comprei uma coisa errada, imagina. Num site da Home Depot, o cara vende 1 milhão de sofás daquele SKU, tem que ter aquele sofá, na imagem tem que estar perfeita. Então, assim, era por isso que ninguém fazia, porque era realmente falta pra caralho fazer a parada. E aí, conforme o tempo foi passando, vocês começaram a cobrar mais, assim, por... A gente começou a cobrar mais, e aí a gente começou a incomodar muita gente que era estúdio de fotografia, né, esses caras que já tinham mega contratos com varejo, falou assim, opa, o que esses caras estão fazendo aqui? E apareceu uns copycat, assim, no caminho? Cara, não apareceu, cara, não apareceu. O que tinha era pequenos estúdios, né? Então eu sou um estúdio de 3D, eu posso fazer o projeto, só que, cara, não tem escala. Então eu só vendia pro cara que tinha muito SKU. Pro cara que tinha pouco SKU, eu tenho 20 SKUs no meu site. Eu indicava o concorrente, falava, cara, fala com ele, porque pra mim não faz sentido. Em 2017 começamos a ser procurados e, cara, aí foi um processo de contratamos uma empresa de M&A, assim, para assessorar, para até abrir uma concorrência. A gente recebeu proposta de Pinterest, recebemos de alguns clientes nossos, mas o primeiro cara que nos procurou foi o cara que nos comprou. E acho que o mais legal disso foi o seguinte, a história começa em março de 17, quando esse player vem nos procurar, Creative Drive, via LinkedIn, e basicamente o cara falou assim, cara, minha missão, eu acabei de assumir como CEO, minha missão é comprar vocês. Bem daquele jeito americano, objetivo. A gente falou, putz, cara, a gente não tá vendo. Agora que a gente tinha acabado de fechar esse contrato de 6, 7 milhões de dólares, pô, a empresa indo bem, gerando caixa, falou, putz, não é o momento. E a Home Depot era cliente deles? Era cliente deles, a gente não sabia, a gente só soube depois da venda. Depois da venda que a gente soube desse contrato que eles tinham de 50 pau. Aí eles perderam o contrato assim, pra vocês. Aí eu vou contar essa história. Então, mas a gente falou, não, mas vamos conversar. Contratamos uma empresa de M&A, começamos a conversar. Em junho, julho de 2017, a gente recebe a primeira proposta. 6 milhões de dólares. A gente tá lá em Nova York, não sei o quê. Cara, a gente quer comprar vocês por 6 milhões de dólares. Sei lá, se era uma vez a receita. Acho que né, menos que uma vez a receita. Mas enfim, um valor que a gente falou assim, muito obrigado, tudo certo, mas, cara, a gente vai continuar aqui na gente, não é isso que a gente quer. Acabou de tirar 40 milhões dele, ele quer te comprar por 6, Exato. Mas eu não sabia, né? Eu não sabia até então. Só que o que aconteceu nesse meio do processo? A gente começou a tirar mais clientes deles, sem saber. E a gente começou a crescer muito. E a gente falou, cara, porra, ainda bem que a gente não vendeu por 6 milhões de dólares. E os caras atrás da gente. E a gente saía da mesa e voltava, saía da mesa e voltava. Chegou um momento... Chegou uma empresa na Índia e ofereceu, 60 milhões de dólares, que a gente estava crescendo bastante. Falou, 60 milhões de dólares vai ser difícil negar. Começamos a crescer, começamos a receber outras propostas. Aí, Meio caixa, como é que tava nessa época? Assim, era um caixa... Cara, era assim, eu não vou te falar exatamente, né? Mas era bem gerador de caixa. Assim, a nossa margem era acima de 70%, assim, eu diria. Entendi, então você não tinha medo, assim, de tipo, perder um cliente grande? Tinha. Era ainda muito concentrado. O Home Depot, que eu falei, era um cliente concentradíssimo, porque eles tinham os maiores contratos, então tinha esse receio, sim. E aí, só que no meio de tudo isso, cara, como a gente começou a crescer, os caras começaram a ficar desesperados e viram que tinha mais concorrência. A gente chegou, um ano depois, em março de 2018, a gente fecha a venda por 100 milhões de dólares. E aí, a gente vendeu e falou, cara, não é só pelo valor lógico, é o principal. No final do dia é o principal. Falou assim, cara, uma jornada até então de 6 anos,
E assim, valor sem fundos por trás, era a decisão dos sócios. A gente falou, vamos com certeza fazer essa venda. E a gente já tinha um sonho de continuar na empresa para fazer para moda, fazer para outros lados. Eles também tinham moda, eles tinham outros lugares ali também que a gente podia entrar. E naquela época foi super difícil, porque outros clientes começaram a oferecer quase o mesmo valor em contrato pra gente. Falaram, cara, eu passo esses $100 milhões em 5 anos em contrato, e depois de 5 anos a empresa ainda vai ser tua, e tu vai ter faturado 100. Eu falei, pô, realmente é tentador. Mas, naquele momento, é uma coisa que eu levo até hoje, e a gente fala muito isso, e falou naquela época. Cara, venda a empresa no momento que você olha para o futuro e vê que o futuro vai ser brilhante. Fala assim, cara, ainda tem muito para crescer, ainda tem mais 3, 4 anos para crescer. Esse é o time que tu vai extrair o maior valor da tua empresa. Não é aquele momento, puta, parei de crescer, já faz 1 ano, já não tô vendo muito futuro. Cara, esse momento provavelmente não vai conseguir o maior valuation. É o que ninguém quer comprar, né? Exato, e aí tu consegue o maior múltiplo, beleza, já que o futuro daqui a... E aí isso que a gente usava, fala, cara, tem um contrato aqui, posso ter um contrato de $100 milhões para frente. Foi assim que os caras fecharam $100 milhões. Falaram, cara, tô no melhor momento. Quer me comprar? Antecipa esses 5 anos no nosso bolso e aí eu tiro o risco de fazer, porque, pô, $100 milhões é fazer $100 milhões, né, cara? Não é só não é um produto de prateleira que tu só entrega, não é. Então tu tinha que fazer aquilo acontecer, ia ter que ter muito mais design 3D, etc, crescer mais ainda. Então a gente falou, cara, agora é o momento que a gente vê nos próximos 2, 3 anos que isso aqui vai bombar. Só que, aquele momento, a gente já começou a ver assim, cara, imagina se um dia isso aqui, né, porra, meio rudimentar, né, vamos lá, eu tô tendo que mandar uma foto de uma poltrona para um cara lá na Índia, ele faz o 3D, eu tinha lá a gente brinca de jogo 7 erros, era o Quality Assurance, né, então tinha um QA meu interno que verificava se, porra, esse realmente é o tecido, é brilho, esse aqui realmente é estofado. Tinha essas listrinhas assim. Tinha que conferir tudo. Opa, tá errado. Aí anotava aqui, ó, tá errado, tem que refazer. Cara, era um processo, diria rudimentar, super manual, dentro de uma plataforma, claro, mas assim, super manual. E, puta, cara, isso aqui tem que ser substituído. A gente falou, pô, vai ser ótimo pra gente, mas ao mesmo tempo, será que vai comodizar, esse preço vai baixar? A gente já começava a olhar com isso, apesar de não ter IA ainda lá, etc. A gente tava começando alguns papers da Google em 2017 e tal, mas assim... Tava muito longe, né? Muito longe, muito longe. Até 2022, assim, que foi quando saiu o DALL-E, ninguém nem imaginava isso. Ninguém nem imaginava. Teve um paper no Google bem legal, agora, daqui a pouco eu lembro, mas foi de rede neural, enfim, que mudou, assim, o conceito. Aí, claro, depois veio GPU, etc., e dados, e mudou bastante. Mas voltando ao tema, a gente, naquele momento, percebeu e, cara, vendemos a empresa. Foi a segunda maior venda em 2018, cara, do Brasil. Acho que a maior de bootstrapping. Assim, eu não sei porque eu não acompanhei mais as vendas, mas naquele momento tinha sido a maior venda do Brasil de bootstrapping. Então, assim, foi impactante, ninguém entendia. Cara, o que são esses caras de Floripa, Decoy? Ninguém nem investiu porra nenhuma. O que esses caras fazem? E a gente sempre foi stealth, sabe? Assim, tipo, porra... vendia pra gringo ainda, né? Ninguém nem fazia pra mídia gringo, aqui. nem aparecia, cara. Então, assim, a gente nunca gostou... Não é que não gostava, a gente não tinha nem tempo para isso. Então, a gente ficou 2 anos na empresa, a Creative Drive a gente virou sócio, uma parte a gente pegou em sociedade. 2 anos lá. 2 anos, a ideia era do Creative, era vender... tinha um private equity por trás, era vender a operação toda. A operação toda tinha 200 estúdios de fotografia no mundo inteiro. A gente chegou a criar estúdios na China, na Índia, por todos os Estados Unidos, da Decora mesmo. Foi uma experiência bem bacana. E como que foi essa mudança, assim, tipo, sabe, essas coisas de M&A, assim, né? Tipo, a cultura das empresas tendo que se unir e tal, cara. Como foi? Isso aí dá um podcast inteiro também, cara. Essa questão, assim, de, poxa, como tu alinha um empreendedor pós-deal, né? A maioria das empresas tentam fazer achando que o earnout vai segurar o cara. Mas eu sou um cara muito contra o earnout. Pelo simples fato de que o earnout é um objetivo de curto prazo. Em que, lógico, que o empreendedor está buscando isso. Seja um earnout pequeno ou grande, ele está buscando
aquele curto prazo. Só que, cara, o empreendedor, o CEO, ele não pode estar olhando a 1, 2 anos. O cara tem que estar olhando a 5, 6 anos. Então, no nosso caso, a gente, assim, nosso earnout nem era alto, porque a gente conseguiu fazer muito na entrada. O earnout, galera, quando você vende empresa, tem que ficar um tempo trabalhando na empresa que te comprou, né? Porque ele não quer, comprar um barco, o capitão vai embora e o barco fica completamente perdido. Então, ele tem esse negócio do earnout e tal. Que, 2 anos é até bom, né? Tem empresa que faz 4. O nosso era mais, só que se a Crave fosse vendida, a gente poderia antecipar. E foi isso que aconteceu. E aí, em 2020, pandemia, os caras tinham 200 estúdios de fotografias, 200 fechados. Só tinha Decora dentro deles, que é digital, aberto. Então, começou a vir muita coisa para lá, começou a chamar mais atenção ainda, e a Accenture acabou comprando a operação toda na época. E aí, quando veio a Accenture, a gente decidiu vender, mas eu acho que é legal, né, já que tu gosta dos cortes aqui, tem uma história bem legal da Decora, de onde que a gente chegou, assim, cara, muito louco, né, porque eu falei, porra, a gente começou o projeto de decoração, a gente foi para os Estados Unidos, a gente errou várias vezes, a gente quase foi processado, etc. Era tecnologia, tinha esse braço de crowdsourcing indiano, ucraniano, brasileiro, esse relacionamento, mas uma coisa muito louca que a gente fez, cara, foi ter diversos caminhões na China e nos Estados Unidos. Sabe aqueles U-Haul da vida, assim, de mudança nos Estados Unidos? A gente pegou vários daqueles caminhões e ia direto na fábrica tirar foto do produto. Então, o caminhão era um estúdio de fotografia para tirar foto. Então, eu ia lá no estúdio, lá em Shenzhen, na China, pegava aquela foto que ia lá para o site, aquele produto que ia lá para a Home Depot, só que ia daqui a 3, 4 meses. Tirava foto. Era um mini estúdio dentro do caminhão. Tirava a foto perfeita, mandava para o design 3D. O design 3D fazia o 3D, a gente fazia o arquiteto, fazia o ambiente, a gente colocava no site. Se aquilo vendia, gerava atração, a Home Depot foi lá e comprava aquele produto. Então ele testava o produto antes mesmo de arriscar. Falar, pô, vou ter que... Quer uma compra, o cara tinha que comprar, sei lá, 10 mil sofás. Então, cara, vamos fazer uma imagem bonita e vamos tentar vender isso. E a gente chegou a criar... a gente chamava de DCS, que é Data Capture Service. Então, a gente captava essas imagens dos produtos nas fábricas. E aí tinha um monte de caminhoneiro fazendo essa... Cara, então você fazia o caminhão virar um estúdio de fotografia, botava uma iluminação assim nos cantos e tal. Isso aí, cara. Muito louco, cara. Infelizmente, eu nunca tive oportunidade até de ver, mas foi uma ideia que a gente teve junto com o varejo. Falou, cara, e se a gente for na fábrica, adiantar o processo? Se a gente for lá, antes de tu comprar o produto, deixa eu já tirar foto, já deixa eu fazer tudo, e tu vê se faz sentido. Se fizer sentido, pega o navio baixa nos Estados Unidos e tu vai vender esse produto lá. E o cara da fábrica virou cliente também, ou era o varejista que pagava? Cara, assim, os nossos maiores clientes era varejista, mas também tinha muito fabricante que era nosso cliente, porque o fabricante ali, mais organizado, ele já queria ter óbvio, né? Pô, o cara quer ter uma coisa bonita. Mas, geralmente, esse cara, ele não tá preocupado com a foto. Tá preocupado em fazer o produto, e, tá aqui a foto branca no catálogo e te vira aí. E tu conseguia fazer acontecer e tal. E em pandemia, como é que fazia pra tirar as fotos dos produtos assim, então? Cara, na pandemia, a gente teve que parar em alguns lugares era permitido, porque a produção não parava, mas esse serviço bombava já antes da pandemia, assim, 2019 e 2020, quando parou, a gente ainda fazia algum tipo de serviço, mas a gente logo vendeu. A gente vendeu em agosto ali. Então, foi 4, 5 meses depois do início da pandemia, a gente já tinha vendido a operação. E aí, cara, quando você vendeu, foi um rest and vest instantâneo assim, ou você começou com sangue no olho assim pra fazer a parada acontecer e tal? Conta um pouquinho mais do que você tava falando, que você não curte tanto esse negócio do alinhamento do earnout e tal. Cara, porque assim, eu acho difícil, assim, essa cultura do earnout, assim, a gente tava muito entusiasmado ainda com a empresa. Lógico, a gente botou uma excelente grana no bolso. E é difícil pro cara que tá comprando. Eu super entendo. Fala, pô, cara, vou te botar uma puta grana no bolso agora. Tu vai ficar com pouco dinheiro para receber, né, proporcional ao que tu já recebeu. Como que eu te mantenho motivado? E eu acho que vai depender de empreendedor para empreendedor como se mantém motivado. O meu motivo para me deixar motivado naquela época era entrar em outros mercados. Era entrar no mercado de moda. Naquela época, e hoje, até em dia, né, moda é muito difícil fazer em 3D, porque o software não entende a gravidade. Mesmo o IA, agora tá pegando, mas mesmo assim não entende isso aqui. Né? Isso aqui é a gravidade atuando, o software fazia a coisa, né, ficava muito
não dava para botar uma Total. roupa. Não, Cara, especialmente as peças da Insider, que tem um ótimo caimento, que tem Insider Business que você pode colocar para tua empresa, para você estar colocando, né, a marca nas melhores peças aí do Brasil com tecnologia que você já usa. Pô, como eu digo, eu já dei para meus investidores, a galera usa até hoje. Então, é a melhor coisa que você pode dar para os teus colaboradores, para o teu time, teus investidores, teu cliente quer dar presente, cara, pode dar a roupa da Insider com a tua marca aqui, o povo vai virar um outdoor ambulante aí. Não podia deixar passar, essa claro, tava muito porra, na cara do boa. gol, Ou né? bom gancho, excelente gancho. Cara, realmente é difícil mesmo essa parte. Tanto que a Insider mesmo hoje usa muito modelo ainda, tal. A galera achava que ia acabar rápido, É mas difícil. Eu sou advisor de uma empresa, cara, que vai estar amanhã. Bom, tem um evento que vai acontecer amanhã, VTEX Day, e eu vi pela primeira vez isso funcionando. Tu tira tua foto e pensa que tá lá um catálogo no e-commerce. Tem, sei lá, né, vários modelos, tá? Com várias roupas. Ele te coloca em todas as roupas. Cara, é incrível, cara, é incrível. Ainda o custo é caro, é R$1 e pouco por SKU, ou seja, pô, é difícil o varejo pagar, mas daqui a pouco esse custo vai diminuir e isso vai ficar. Imagina, tu vai ver tu com todas as tuas roupas. Com todas as roupas, na verdade, que tá lá no varejo. Então, pô, se eu acho tiver que as medidas ainda certinho e tal, pra você saber. ele vai pegar porque na foto ele já pega as medidas. Cara, é fantástico, assim. Fiquei impressionado, tá? Mas voltando ali ao tema, pra mim é entrar em outros mercados. Pra Creative, não. Pra Creative, cara, em 2 anos a gente quer vender isso aqui. A gente quer vender, não vamos fazer coisa nova, vamos continuar mais ou menos, tá funcionando. Isso me desmotivou, Entendi. Na né? cabeça deles e tal, uma cabeça de private equity mesmo, assim, né? Tipo, Private equity vamos total. cortar custo, vamos comprar esse negócio aqui pra ter uma proposta legal pra falar que a gente Exato, é tech. exato. Então, assim, eu acho complicado, tá? Não tem certo e errado. Eu não sou o cara, assim, a gente tem uma empresa hoje, até brinco com nossos investidores e falo, cara, no próximo deal a gente não vai ter earnout. Posso continuar na empresa ou não, mas eu não vou ter earnout. E eu acho que o melhor que o empreendedor faz quando vende é tu criar uma excelente liderança atrás de ti. Porque são eles que vão tocar a empresa depois, no dia seguinte. É difícil um empreendedor que vende a empresa super bem e vai ficar mais 2, 3, 5 anos. É difícil. Né? Mas se você montar uma base muito boa, então meu CFO virou meu CEO lá, meu principal dev virou meu CTO, então todo mundo a gente saiu e permitiu que todo mundo crescesse lá na empresa, foi maravilhoso, porque no final do dia eles já estavam comandando a empresa, né? Então essa sempre foi a nossa mentalidade, assim, e isso funcionou muito bem lá. Até como comprador, assim, você não quer tanto uma empresa que é muito dependente do CEO, assim, né? Que o CEO Total, carrega muito nas costas e tal. total, isso eu acho péssimo, né? Imagina, se a Vaz depender muito do Gustavo, eu tô ferrado. Lá na frente, o cara vai ter que me prender, porque se é a imagem. Será que a imagem do Gustavo é o Gustavo que vende? É o Gustavo que é o, que é o Steve Jobs, que é o Elon Musk que tem a genialidade? Não. Eu sou longe disso, entendeu? E eu espero ser cada vez menos importante para. Esse é o meu objetivo aqui, cara. Eu preciso ser cada vez menos importante. Eu tô nas decisões estratégicas, eu tenho que estar, obviamente, comandando, a responsabilidade é minha no fim do dia. Mas eu tenho que ser cada vez menos importante, porque na hora que acontecer a venda, eu já tenho um time muito bom que possa tocar e eu possa, como um bom empreendedor, e acho que todo empreendedor pensa nisso, cara, fazer novas iniciativas, novas coisas, enfim, né? Então é isso que eu penso. Não que a gente está perto disso acontecer, mas enfim, acho que é isso Mas que eu eu acho penso. que é uma dualidade quase isso, né? Porque o empreendedor que ele é, tipo, o cara, pô, sangue no olho pra caralho, que vai lá e dá a cara também, tipo, aumenta a chance de sucesso do negócio, só que reduz a chance de venda, né? Reduz muito. Reduz muito. Então, cara, esse sempre foi nosso mote, assim, nosso lema, e tem sido também na Vaz. E acho que assim, o empreendedor ele não pode ficar obcecado pela ideia de vender empresa. É óbvio que em startup, em tecnologia, as coisas mudam muito rápido e o empreendedor tem que estar olhando para isso sempre. Eu posso falar que a Vaz não vai ser vendida amanhã, mas pode ser que seja. Pode ser que o IA disrupte a nossa tecnologia, ou ao contrário, ou a gente potencializa ainda mais e eu vendo daqui a 5, 10 anos. Mas ele ficar obcecado por isso prejudica o dia a dia dele. Né? Então, acho que primeiro tem que tentar fazer uma... Como a gente fez de bootstrapping, cara, a gente sempre tentou fazer uma empresa saudável. Ou seja, quem tinha que pagar a nossa conta no final do dia era o cliente. E era mesmo, porque a gente não tinha investidor. Então, o cheque do cliente era o mais importante do que tudo. E a gente tinha que break-even o mais rápido possível. Foi isso que a gente conseguiu. Aí foi para os Estados Unidos, começou a faturar em dólar. Então, assim, por mais que a gente tenha captação hoje, a gente pensa sempre, cara, como que eu vou tornar a melhor margem possível? Eu sei que quando tiver a melhor margem, meu negócio vai estar mais saudável, eu tenho melhores pessoas, meu business vai valer mais. Simples assim. Então, acho que esse é o que a gente sempre segue aqui. Ô, Gu, eu vou falar aqui pra você, tu botou uma grana no bolso aí, hein, bicho? Você virou rei do camarote ou não?
Cara, não virei rei do camarote, não, cara. Não virei rei do camarote. Não sou. Eu sou mais na minha, assim, não. Também sempre tive Pô, que relacionamento. 26, Então, 27 anos, não era? 26, 27 anos, cara. Pô, tava no ápice, ele tava casado já, não? Já tinha outro relacionamento, mas hoje eu sou casado. Com uma empreendedora também de tecnologia, então, poxa, é muito bacana, mas enfim, não cheguei a ser o rei do camarote, não, cara. Pô, mas Aproveitei. alguma coisa você gastou, cara. O que foi o que Cara, você esbanjou aí? Que você olha pra trás e fala assim, não, acho que desnecessário. Foi o quê? O relógio, cara, eu sou viciado em relógios, tenho bastante relógio. Primeira coisa que eu e meu sócio fizemos foi comprar uma Porsche. Ainda tem, não? Não tenho, essa não tenho ainda, não tenho mais. Mas foi muito engraçado porque o deal era a negociação que a gente estava fazendo, ninguém sabia, só os sócios, né? E a gente pegou um baita rooftop lá em Floripa para anunciar. A gente já tinha fechado o deal para anunciar. 2, 3 meses antes, eu olhei pro meu sócio e falei, cara, a gente não sabe se vai fechar esse deal. Vamos fazer errado aqui, vamos comprar uma Porsche. Estamos ferrados, a gente vai ter que pagar isso aqui, não temos dinheiro para pagar isso aqui. Mas agora a gente vai ter que acontecer e vamos batalhar para esse deal acontecer, cara. Caraca. E aí, muito louco, dica, porque... não. E pior, tenho várias piores dicas assim, mas que acabou dando certo, cara. Mas a gente comprou o carro e o carro chegou no dia do anúncio. E aí, o que foi mais louco? O anúncio era, sei lá, 6 da tarde nesse rooftop. E, porra, a gente ia pegar o carro atrasou 5 da tarde. Aí, meu sócio pegamos. Na hora que a gente tá entrando na festa, pegou o carro, tudo, começou a ir pra festa, tá a galera inteira chegando, assim, de micro-ônibus, porque a gente pegou pra ir pra empresa pra lá. Falou, puta, cara, se toda a galera que, 300 pessoas nos vê de Porsche, sabe? Era uma coisa que, porra, pega mal pra caramba. Que é isso? Que os caras chegaram do nada? Os 2 carros iguaizinhos, cara. A gente se escondeu assim, a gente anunciou, tal, mas voltando ao tema, cara, eu não sou muito de gastos excêntricos, eu gosto de viajar pra caramba, gosto de vinho, gosto de relógio, mas enfim, não é isso que me move no dia a dia, não, mas todo mundo tem seus hobbies, assim, né, que... Tem seus brinquedos, né, cara? Tem seus brinquedos. Acaba gastando. Porque o povo fica muito nessa, assim, né? Porque, tipo, o valor do dinheiro, quanto mais você ganha, ele vai diminuindo, assim, né? Claro. Chega um ponto ali que, tu já consegue viajar de primeira classe, já consegue pegar um hotel bom e tal, tipo, você rapidamente descobriu que ser rei do camarote não gera valor nenhum na vida, não tem mais punho pra usar tanto relógio, né? Exato. Então, tipo, vai gastar com o que agora, né? Exato. Eu acho que, assim, nossa motivação... Esse eu acho que é um segredo nosso, velho. Que a nossa motivação, é muito louco isso, assim, mas na Decora mesmo, a nossa motivação, como não era nunca vender, óbvio que era ganhar dinheiro, óbvio que esse é sempre o principal objetivo, mas não era aquela obsessão do tipo, cara, a gente precisa ficar muito rico com esse deal, com esse negócio. Era aquele pensamento do tipo assim, cara, a gente tem 23, 24 anos na cara, vamos testar, vamos indo. E a vida foi nos levando, e foi arriscando, vamos fazer isso, vamos botar todo o nosso dinheiro lá, vamos fazer. Então, realmente, teve muito risco, muita inconsequência, mas foi isso que nos permitiu chegar. Porque senão, que nem tu falaste do empreendedor brasileiro e, vou para os Estados Unidos, não sei o que, cara. Se eu pensasse 2, 3 vezes, aquele viés de... Síndrome de vira-lata? Não, de vira-lata, mas aquele viés de quando tu pensa muito sobre um tema e pesquisa muito sobre um tema, o teu cérebro só fica preso naquilo. E tu não pensa ao contrário. Acontece muito na política isso, né? O cara tá focado naquilo na política, vai. Cara, cada vez mais opinião contrária, o cara acha que tá errado completamente. Porque o cara fica extremo naquilo. Então... Você meio que entrou numa dessas, só que de Estados Unidos, assim. De onde que veio isso? Cara, os Estados Unidos veio na necessidade de a gente fazer o business acontecer. Mas vocês viram alguém fazendo? Não assim, vimos ninguém, cara. Não vimos ninguém. Maior mercado do mundo, a gente pensou, porra, vamos tentar ir para lá. Eu até minto, tá? Porque por como que a gente foi. A gente teve sim uma jogada, e agradeço até hoje, o Sebrae, cara. O Sebrae, que é o órgão aí de empreendedorismo, que ajuda as empresas, as pequenas e médias empresas do Brasil. Cara, eles fizeram um programa chamado Sport SC, isso em 2015. Que era, empresas catarinenses, vamos ajudar a exportar. Só, cara, era o chocolate, era, sei lá, cerâmica, era o carvão, não era nada a ver com tecnologia. E alguém falou, se inscreve lá, a gente inscreveu a nossa empresa e a gente passou. Foram 30 empresas. O que tu ganhava? Tu ganhava um CD, sem distribuição na Flórida. O que eu vou distribuir? Não tem porra nenhuma. Mas ganhava uma ajuda de contador para abrir empresa, não sei o quê. E a gente falou, cara, então tá, vamos ajudar. Flórida, beleza. Boca Raton, que é o lugar? Vamos para Boca Raton.
A gente não morou lá, tá? Mas Não um sei o que eu vou sócio... fazer, mas eu tenho um CD na Flórida Eu tenho um agora. CD na Flórida, cara. Eu mandava minhas compras da Amazon lá. Era isso que eu fazia. Mas... E é muito louco. Sabia das 40 empresas? Posso estar mentindo aqui, tá? Mas se eu não me engano, 2 ou 3 que realmente conseguiram exportar. Claro, não é tecnologia. Era, porra, o cara vender chocolate, cara, dificílimo vender uma baita marca aqui no Brasil, inclusive, mas dificílimo vender lá na época. Então, a gente conseguiu. E foi isso que foi um motivador de falar assim, então vamos escrever no programa, passamos. Um sócio nosso foi morar lá, falou, tinha filho já, o nosso sócio mais velho. Falou, cara, vou morar lá. Ele ia morar em San Diego, não, vou morar em Boca Raton. Foi pra lá, a gente tinha um escritório na FAU, que é a Universidade da Flórida. O escritório talvez é o tamanho desse tapete aqui, cara. É mesmo. Acho que é 2 pessoas, assim. E ficamos nesse escritório durante 1 ano e meio, 2, porque, enfim, o meu sócio morava lá. Mas essa foi uma das ações, né? Mas é aquela... A porta de entrada ali. Não, mas eu vou falar, a parte mais maluca, né? Essa da Porsche aí também foi bizarra, mas a mais maluca é esse negócio de, tipo, pô, cara, estamos 100 mil reais no caixa, o que a gente vai fazer? Vamos gastar tudo em conferência. Isso. Aí, primeira conferência vendeu nada. Não, vamos fazer mais uma. Não, puta, cara, nem falo. Tem até hoje, eu gosto de lembrar, assim, eu e meu sócio sempre fala que a gente vai escrever um livro e vai lembrando das histórias, né? Então a gente sempre vai anotando as histórias. Tem uma história muito engraçada, mas essa, eu não esqueço, eu saindo do restaurante falando, cara, acabou, velho. Porra, tô aqui 8 meses, vindo e voltando dos Estados Unidos. Porra, dividia o quarto em 4 pessoas. Era um quarto para 2 pessoas, os outros 2 sócios não entravam por trás, a gente pegava, juntava as camas, sofá, dormia todo mundo junto, cara, porque, cara, era o único jeito de a gente durar 8 meses. A gente durou e lá no final deu certo. Então, é bonito falar quando a história dá certo, né? Mas ela também só dá certo por o cara tá lá ralando e tentando, né, cara? E, pô, e ter ficado tempo bastante ali, né, cara? E eu não sei, esse que é o difícil de aprender com empreendedorismo, né? Assim, porque, pô, essa aí é a melhor estratégia de todas. Cara, foi porque deu certo. Isso que eu falo. Muita gente fala, cara, o segredo, cara, cada história é uma história. Não existe playbook. Não existe, cara, para empreendedor. A tua história de empreendedorismo vai ser completamente diferente que a minha. Se eu te der uma dica, talvez a tua não vai fazer sentido para ti, ou vice-versa. Eu acho que é muito, sabe, é empírico. Você tem que... Tem muito do teu comportamental, ou seja, pô, você é resiliente, você consegue identificar que tu não tá lá naquele... Sabe aquela falácia que é sunk cost fallacy, né? Pô, o cara tá tanto tempo naquela ideia que ele não quer largar. Não, cara, a gente largou o projeto de decoração, a gente largou lá o white label, sabe? A gente foi largando as coisas. Na Vaz, se a gente chegar na história, também dá pra contar, a gente pivotou algumas vezes também. Então, cara, tu não só porque tu ficou 2, 3 anos naquilo, tu tem que estar preso naquela ideia. E a gente teve muito cabeça aberta. A gente sempre teve cabeça aberta. Fala, cara, hoje a Vaz, depois a gente explicar aqui, pô, uma plataforma de gestão de risco, hoje é isso. Para o mercado de crédito, para o risco compliance, cara, daqui a 1 ano, 2 anos, pode ser que a gente tenha reinventado outra coisa. E aí, se quer chegar na história da Vaz, a Vaz, para começar, não se chamava Vendedor as a Service. Pra ter noção. Então não era nem de... Nada a ver de compliance, cara. Caramba. E, by the way, eu não entendia nada de decoração, entendo muito pouco de compliance. Agora entendo mais de decoração, mas não entendo... E esse foi o nosso outro lema. Falar assim, cara, vamos entrar em mercado que a gente não conhece. Por quê? Não vai ter esses vieses. Ah, não, porra, cara, conheço muito bem desse mercado aqui. Não dá pra fazer. É impossível. Não dá, é impossível. Ou eu tô certo, não vou ouvir ninguém. O que a gente, quando entrou no mercado de compliance, o que era obrigado a gente fazer? Ouvir todo mundo. Porque eu não conhecia. Eu precisava ouvir todo mundo para entender o que era aquele mercado. É o jeito para todo mundo fazer? Entrar em mercado que não conhece? Óbvio que não. Mas pra gente funciona. Pra gente funcionou, porque é o jeito de a gente aprender e falar, opa, tem alguma coisa aqui. Então, a Vaz começou o Vendedor as a Service, que também hoje o Yama tava, mas era o chat, quase que um chatbot para o vendedor offline da loja começar a vender, fazer vendas online. Isso a gente trouxe do varejo, que o varejo pedia isso muito pra gente na época da Decora. Durou 2 meses. A gente falou assim, isso aqui, cara, isso era em 21. Isso aqui, uma hora vai... Porra, qual que é meu valor aqui, cara? Tô numa plataforma chatbot, não vai dar certo. E a gente logo mudou. E a gente foi para cripto. E aí VAS virou Virtual Assets, Analytics and Security. Monitoramento transacional para criptomoeda. Não, pera aí, a gente vai ter que passar essa história mais devagar, irmão. Foi uma virada muito bruta aí, velho. Vendedor as a service e do nada agora o bagulho é cripto. Vendedor as a service para cripto, cara. Mas eu acho que isso é uma coisa... Isso aí é um conselho que eu acho que é muito padrão, assim, né? Tipo, pô, não pode se apaixonar pela ideia, né, cara? Não pode, mas é fácil falar. É difícil executar.
Eu entendo, porque o empreendedor, ele olha e fala, não, o Ale tá errado, cara. Ele falou ali do meu business, mas pô, ele não conhece, cara. Ele não conhece compliance. Ele não sabe. No final, já sabe? É isso. A gente levava toda a opinião a sério. Óbvio que tem filtro, etc. Tu entende, mas assim, a gente chega a falar com, sei lá, 500 pessoas para tentar ter uma opinião, faz POC antes mesmo de, sabe, uma prova de conceito, antes mesmo de fazer um MVP, enfim. Então, foi nessa teoria. Eu acho que o negócio, assim, você vai ter sucesso quanto mais rápido você conseguir aprender sobre ele, assim, né? O que são as coisas certas, o que são as boas alavancas, quais são... Quanto mais rápido você conseguir iterar, assim, né? Então, por isso que não tem muito como você ter um playbook que toda startup pode seguir, né? É sempre, tipo, com a informação que você teve até agora, tomar a próxima ótima decisão, né? Perfeito. Mas tem uma decisão que nunca falha, que é você usar Caju no teu RH para conseguir automatizar tudo. Você talvez já conhece o Cajuzinho, que é o cartão de benefício mais amado do Brasil. Talvez ainda não usa, é o Caju Sistema de RH, para você conseguir automatizar a jornada e a burocracia do teu colaborador, desde a entrada, da documentação, até, cara, lá na frente, quando vai fazer uma viagem, precisa, pagar uma conta, já deixa ali no Cajuzinho, já consegue tirar foto do comprovante, já fica tudo organizado, automatizado. Então, vai de Caju pra tua vida aí, já consegui. Perfeito, cara. A gente usa Caju lá também. Olha, Caju, faz todo sentido usar a Avast também. Vamos conversar. Aí, ó. Porra, Edu, tem que usar a Avast também lá, né, cara? Tá fudido. Isso. A gente usa a Caju lá e eu adoro também. Pô, top. Então encaixando bem aqui. Estamos encaixando, aqui, perfeito, sem combinar, hein? E aí, cara, você agora vende o negócio em 2020, né? De novo pra Accenture. E aí, pra Accenture, agora virou desempregado. Virei desempregado. Meio da pandemia ali, aí... Floripa, né? Aproveitar um pouquinho, mas aproveitar um pouquinho. 6 meses eu já tava assim, cara, ainda mais trancado em casa. Né? Deu uma viajada ou não? Cara, tava tudo fechado, foi bem no começo de 20... começo de 20, aí nada, literalmente, não dava nem pra comemorar com a turma, assim. Só dava pra ir pra praia. Não tive tchau, não me despedi de todo mundo, dos nossos funcionários. A gente fez um vídeo na empresa, a empresa, um baita escritório, só tava a gente lá. Tinha 3 sócios lá, dando tchau online. Isso foi triste. Mas aí, cara, em 21, começo de 21, olha, eram 3 sócios principais, né? Eu, Paulo e Daniel. Os 3 sócios se olham e falam, cara, vamos empreender novamente. Deu certo, não quer dizer que vai dar certo de novo. Mas, assim, a gente, como pessoas ali, como sociedade, esse casamento, deu muito certo, cada um sabe seu limite, cada um sabe o que cada um é bom. E aí, como é que era essa divisão aí dos 3? Bom, cara, eu sempre fui a parte mais do CEO, relacionamento ou com o investidor ou com o cliente. Na Decor eu tocava a parte comercial também. Então tu tava o tempo todo em reunião. Toda a parte reunião. comercial, toda era em reunião. O Paulo, meu sócio, que hoje cuida da parte de marketing, também muito na parte de produto, empacotar bem a oferta. E o Daniel é nosso sócio de tecnologia. Então, formar em tecnologia, já tinha vendido de empresa. Enfim, já tem uma bagagem um pouco mais... Tinha uma bagagem um pouco maior do que... E ele entrou um pouco mais tarde? Ele entrou em final de 2013, 1 ano e meio depois. Entendi, que era um negócio que tinha nada ainda. E não tinha nada, praticamente nada. Exatamente. E aí a gente se reuniu, cara, em 2021 e de novo fizemos algo que a gente vai falar, nada a ver com playbook, não faça, mas pra gente funcionou. Eu gosto de contar essa história porque é muito, assim, a primeira coisa que a gente fez foi falar, cara, vamos montar um escritório. Antes de ter ideia, vamos montar um escritório. Todo empreendedor pensa, o escritório vai ser o último custo. Tem que ter uma ideia, vou trabalhar de casa, não. Por que eu vou ter uma porra de um escritório fisicamente? E a gente fez um baita de escritório, 300 metros quadrados para 3 pessoas. Com um único intuito. Falar assim, cara, a gente vai gastar uma grana nesse escritório. E o aluguel vai ser doído. Então a gente vai ter que levantar. Vamos ter que sair de casa. Vamos ter que ir para lá, estudar. E tentar fazer alguma coisa. E todo mês era, sei lá, 15, 20 pau de aluguel. Meu Deus, cara. Caralho, você pegou a lógica da Porsche e você levou além, cara. Que loucura. E aí a gente falou assim, cara, vamos ter que fazer alguma coisa aqui pra alguma ideia. A gente, cara, ideia não é no estalo, né? Não é o gênio da lâmpada. Então a gente veio Vendedor as a Service em 21, e foi testando. A gente viu que aquele escritório era muito grande. A gente falou assim, e a gente já gostava muito de cripto, tá? A gente já era, assim, não envolvido, mas a gente gostava muito das teses de cripto. E naquela época a gente falou assim, cara, vamos ficar mais perto da comunidade de cripto. E para isso, vamos falar o seguinte, cara, tem um escritório de 300 metros quadrados. Todo mundo que tiver projeto de cripto pode vir aqui trabalhar de graça. Vai ter cerveja, vai ter café, a gente pode investir nos projetos, a gente dá mentoria, a gente pode apresentar para investidor. Essa historiazinha contada, cara, começou a lotar o escritório. Hoje a gente tem 2, não é mais meu, mas um amigo nosso assumiu. Tem 3 hubs de inovação lá em Floripa, não só para cripto, mas que é justamente essa pegada de incentivar. Nasceu disso. Mas aquilo nos deu muito contato, já começando a história da Avast, aquilo nos deu muito contato da comunidade de cripto. E a gente falou, opa, tem alguma coisa aqui.
Mas de onde veio essa história de cripto? Então, como a gente gostava do tema, a gente não sabia o que fazer com cripto. Qual a ideia, mas a gente queria fazer... Insert mas, problem, né? mas a gente queria fazer algo, cara, no sentido, já olhando assim para fraude, né? Porque, pô, cripto, eu sou apaixonado, tem suas inúmeras vantagens, mas tem dois grandes problemas. Fraude, ou principalmente parte de lavar dinheiro, né? Como você tem ali as carteiras anônimas, etc., é super complexo de você verificar aquela transação que está fazendo. Então tem muito ator ilícito, bandido, ou enfim, casos, cara, bizarros que a gente acabou pegando, que começam a usar cripto para isso. Então a gente falou assim, cara, vamos fazer monitoramento transacional para cripto. Lá nos Estados Unidos já tinham bastante, tem Chainalysis, outras empresas. Vamos fazer monitoramento transacional para cripto, tentar identificar aquela carteira que está transacionando, que é anônima. Algum momento aquela carteira, o Brasil vai ficar tão grande em cripto que o Itaú vai receber aquela carteira e o Itaú vai ter que fazer um screening nessa carteira. Ou seja, será que essa carteira eu posso transacionar, receber cripto dela? E ela vai ter que ver o histórico. Como a blockchain ela é aberta, tu consegue ver todo o histórico dela. Então, a gente fez esse software que era identificar essas transações no mercado, junto com birôs de dados. Esses birôs, né, no mercado, Serasa, que todo mundo conhece, tantos outros, tem uns 30, B3, enfim, único, né, de biometria. Então, eu teria aqui, desse lado, o cara offline, ou seja, será que esse cara que tem a conta no Itaú, ele é idôneo, toda a parte de compliance, e essa carteira que está transacionando com ele também, e criava um score para isso. Então, eu pegava os dados da blockchain, e do outro lado eu tinha parceiros de dados. Todos esses aqui eram meus parceiros, e a gente criou essa tese. Já tinha lá nos Estados Unidos, bomba lá. O nosso diferencial no Brasil era juntar esses dados de birôs de dados brasileiros. Esse era o nosso diferencial. E aí vocês conseguiam associar com as contas? Com as carteiras, exatamente. Só que, cara, o tamanho de mercado disso, para essa solução, ainda era muito pequeno, porque eu dependia de que os grandes bancos entrassem nesse play de cripto. Se eles entrassem, aí sim eu ia ter um volume transacional alto para cobrar por transação. Cobrava ali um centavo, vamos supor, por transação. Naquela época, fazendo essa comunidade, a gente ficou próximos, cara. A gente participou. Essa história é louca, tu vai gostar também. A gente participou da CPI das pirâmides. Não sei se tu lembra disso, cara. De milha aérea, de cripto, entrou o Ronaldinho Gaúcho. Lembra do Ronaldinho Gaúcho? Tem até vários memes com ele, mas o Ronaldinho Gaúcho foi na CPI das pirâmides porque ele fez uma propaganda para alguma casa, não sei se era casa de aposta ou de milhas, que era uma pirâmide, e, cara, foi chamado para falar lá. A gente estava lá naquele dia. Mas a gente foi ajudar a regulamentação da cripto e participamos dessa CPI. Nos chamaram para depor, cara. Tem lá o vídeo no YouTube. Gustavo Tremel, Paulo Renato Orione, mantenha todo mundo sentado se concorda com a convocação deles. Todo mundo teve sentado assim, puta merda. Cara, era uma startup de 5 pessoas. A gente estava ajudando o relator da CPI a tentar achar crimes, porque a gente tinha essa plataforma. Falei, cara, sou 5, 6 pessoas, cara. Eu não sou o Polícia Federal, eu vou falar na CPI o quê? Vou falar quem são os bandidos, eu tô ferrado aqui, né, cara? A gente não foi, logicamente. Mas aquilo nos deu o seguinte, a gente começou a olhar para o Banco Central, né, servidores, começamos a conversar com todo mundo, eles estavam meio céticos quanto ao Real Digital. E o Real Digital lá, o Drex, que foi cancelado, a gente acreditava que aquilo ia ser o pontapé. Porque com o Drex, assim como foi com o Pix, a minha mãe, a minha avó, né, a nossa família ia utilizar cripto. E aí, se todo mundo utilizasse cripto, cara, aí eu tinha mercado. Quando a gente viu que o Drex não ia sair, por inúmeras razões... Quais são as razões? Cara, mudança do Banco Central. A gente não sabia quem ia ser o próximo presidente, né? Era Roberto Campos Neto. A mudança de presidência do Banco Central, muito lobby de gente que não queria que isso entrasse porque tiraria receita. De quem, assim? De bancos, né? Então, qual interesse tem o banco, né, de fato, de ele entrar no mercado de cripto e ter o real digital? Porque essas criptos estavam entrando, né? As corretoras de cripto estavam entrando e tirando dinheiro, né? Dos bancões indo para cripto, né? E o real digital facilitaria mais ainda. Então, mas o Pix conseguiu. O Pix foi o Banco Central e conseguiu. E a gente ficou olhando para aquilo e falou, pô, se o Drex não sair, eu não posso depender de uma startup de o governo decidir ou não, ou quando vai sair, pode sair daqui a 5, 6 anos. Foi a decisão certa, o ano passado foi cancelado o projeto. Foi cancelado o Real Digital. Não que não vai ter, e eu acredito que é justamente
a tua patrocinadora, stablecoin, que vai dar certo. Não tem que ser do governo. Isso tem que ser algo de iniciativa privada. É assim que vai com certeza para frente. Mas a gente dependia daquilo. E o que a gente fez? A gente simplesmente tirou a parte de cripto e falou, cara, o mercado de cripto vai ficar pequeno para essa parte de monitoramento transacional. Né? Eu não vendia para B2C, né? Eu não era uma corretora. O mercado de cripto é enorme no Brasil, mas para o nosso business era muito pequeno. Não, você se safou de várias, cara. Tá doido? Safei de várias. Safou de várias. Porque, pô, o negócio é de imagem 3D, agora a IA tá disruptando bizarro. Se tivesse ficado, provavelmente você teria se ferrado, né? Hoje, eu não sei te dizer, mas eu acredito que hoje não existe mais a Decora como era antes, com certeza. A IA não chegou 100% lá, mas ela já chegou 90%. E se ela chegou 90%, ela substituiu. O bastante pra a galera não querer pagar mais, assim. Perfeito, né? ou pagar centavos ao invés de pagar dólares. Então, Aí com certeza, a empresa, nesse sentido, ela não existe mais, cara. E aí, na época, isso aí foi depois do Vendedor as a Service, né? Que você tá contando agora. Isso. Então, conta um pouquinho de como que foi do Vendedor as a Service, assim. Porque Cara, que isso foi sentiu muito que não ia dar rápido, certo? cara. Isso foi simples. A gente tinha muito, assim, olhava para o mercado lá fora, de que eles estavam fazendo, a gente não via muita... Era quase que um chatbot ajudar o vendedor, mas a gente falou, pô, mas no varejo brasileiro, cara, varejo brasileiro é sofrido. A gente já sabe, já tinha tido uma experiência assim, pô, margem pequena, será que o cara vai querer testar? Será que o vendedor na ponta vai utilizar mesmo o nosso software, que ele vai vender mais, ele vai ganhar mais comissão? Naquilo a gente já olhava para cripto e falou, quer saber, vamos mudar da água pro vinho, também, literalmente, né? Total. Porque, pô, a AI também disruptou bizarro. Inclusive... O empreendedor de tecnologia, cara, ele tem que estar... é o campo minado, ele tem que estar fugindo. Não é que ele tá construindo, ele tá fugindo do que tá matando ele. Tipo, é isso, cara. Pra onde que os mercados estão indo, né? Vocês conseguiram olhar muito bem. Até esse caso aí tem o nosso patrocinador, né? A W Sales, que é, pô, a galera que veio do digital, galera, pô, profissional de venda mesmo, muito bom. Eles fizeram essa infraestrutura pra você vender por mensageria no WhatsApp, cara, no e-mail que você quiser, com muita facilidade, pô, um negócio que fala de fato de um jeito que converte, assim. Então, as empresas que mais, pô, são boas de venda mesmo, como o G4, usam eles e tal, cara. Eu falei no outro episódio, foi 39 vezes, mas é 28 vezes de ROI que teve nos caras. Então, pô, testa aí a W Sales também. Pô, tô quase, eu juro, falta só nada, tá ótimo, vambora. A gente fecha aqui. E aí, cara, você entrando agora no negócio de cripto e tal, você, tipo, pô, ficou quanto tempo? São 6 meses desse negócio? Cara, não, cripto foi bastante tempo, cara. A gente desenvolveu a plataforma, então foi ali meados de 22... Cara, foi 2 anos, cara, 22 a final de 23. Cara, então 2 anos, assim, tipo... Fazendo plataforma... Sem receita. Sem receita, nós 3, mais 3, 4 devs acreditando nisso. Cara, deixa eu fazer um momento aqui, cara. Pra mim é muito difícil de entender a cabeça, assim, cara. Porque, pô, tu tava com uma grana líquida e tal, tipo... Pra que você ia se submeter a essa situação de novo, tá ligado? Tipo... Cara, você podia comprar um negócio que já tava um pouquinho engatilhado e tal. Por que você vai começar do zero, assim? Sabe que a gente... começar do zero é duro, é sofrido, é foda pra caramba. Eu não sei quantas vezes eu vou conseguir, ou se eu vou conseguir mais uma vez começar do zero. Fecha aspas, mas ao mesmo tempo que é tão difícil, é onde, na minha opinião, a gente consegue extrair e criar coisas realmente novas. Poderia começar uma empresa, comprar uma empresa, mas eu não sei se eu teria esse tesão todo. Hoje eu tenho, porque, cara, a Vaz, o jeito que a gente criou, eu acredito mesmo que foi uma coisa única, que até hoje não tem no mercado. Então isso nos dá um tesão, falando assim, cara, isso aqui tem realmente um lugar pra gente crescer muito bem. Agora, essa pergunta é engraçada, assim, esses dias eu estava conversando com um dos sócios e falou assim, cara, a gente é muito louco, né? Ele falou exatamente isso que ele falou. Pô, podia ter comprado um negócio, né? Já ter escalado, já tá crescendo mais ainda. Não, a gente tá lá desde 2021, começamos com Vendedor as a Service, fizemos cripto 2 anos, 4 pessoas todo dia indo pro escritório, sem receita, trocou de negócio de novo. Porra, pega a captação, pega a segunda captação, fala assim, pô, era mais fácil. Começar, não precisava do 0 ao 100, né? Começa do 60 ao 100. Pega alguém que já tem Product Market Fit, não sabe escalar o negócio ali, né? Tipo... Exato, cara. Eu acho que assim, de novo, é o jeito que a gente sabe fazer. Não é o certo ou o errado, é o jeito que a gente sabe fazer, é o jeito que a gente é acostumado. Isso nos levou no sucesso da Decora, tem nos levado até aqui na Vaz bem, super bem, mas é o que funciona pra gente. Não quer dizer que funciona pra todo mundo, mas é o que funciona pra gente. Talvez não vai ser o caso na próxima. Talvez na próxima, meu sócio vai falar, não vou começar do zero. Cara, Product Market Fit é um negócio muito desgraçado, assim, né, cara? Você vê, tipo...
Eu fiz a minha primeira empresa de software de imobiliária, deu super certo e tal. Aí a segunda eu fui e falei assim: não, agora eu sou um mito, pô. Vou fazer aqui uma de educação pra galera pobre e tal. Aí, pô, não deu certo. Sim. Aí pra eu me consolar, eu fico falando assim, tipo, cara, até a segunda empresa do fundador do Instagram não deu certo, tá ligado? É, Então, exato. tipo. Não, nossa, não deu várias certo. É que eu posso só contar o caso que a Decora deu certo e a Vasta não deu certo. Mas no meio disso teve várias ideias que não deram certo, pô. Podia ter só desistido. No projeto de decoração podia ter desistido. Vendedores a service falou, cara, a gente não vai achar mais nada, esquece, o raio não vai cair 2 vezes no mesmo lugar, vamos separar. Vamos A gente ser continuou. investidor mesmo, tá ligado? É, Tá de exato, boa. exato. Mas a gente tá muito na raiz, pô, sou novo ainda, né? Me considero novo, 34 anos, pô. Tem muito, eu acho, a fazer e gosto muito de empreender, gosto da área de tecnologia, cara, sou apaixonado por isso. A gente tem vários lemas, a gente é apaixonado por presencial, toda a nossa empresa é presencial, com raríssimas exceções, mas assim, a gente tá todo dia no escritório, das 8 da manhã às 7 da noite, a gente tá lá todo dia batendo ponto. E precisava, não precisava. A gente gosta. A gente gosta. E acho que também serve exemplo para todo mundo, porque no fim do dia, agora não é muito mais só sobre o dinheiro, né? Não vou ser ingênuo, óbvio que é. Todo mundo tem mais sonho. Já realizei vários sonhos, mas todo mundo tem mais Não, sonhos. Tem todo mundo quer ter um mega iate, né? Exato, pô, exato. Então, só que uma das grandes alegrias nossas, eu acho que assim, o sentimento de, pô, realização é ver a galera que, mesmo na Vaz, cara, que tem 3 anos, mas começou lá de baixo e já tá crescendo, já tá super bem. A gente vê isso lá atrás na Accenture. Então, é ajudar também essa turma que trabalha muito bem, que é super competente, que quer levar a empresa para frente, cara, levar essa turma também adiante. Isso é prazeroso demais, cara. Isso a gente adora e tenta fazer com que eles tenham a mesma cultura que a gente, né? Esse de presencial é um caso, mas tem outros. Cara, eu queria que você fizesse uma análise, assim, né? Tipo, pô, você já tá empreendendo desde 2012, né? Então, pô, 14 anos empreendendo e tal. Eu imagino que, pô, a tua fonte de drive, a tua fonte de motivação mudou muito no decorrer do tempo, assim, sabe? Pra mim, por exemplo, no começo eu queria ganhar qualquer dinheiro pra pegar um camarote pra eu pegar alguém, tá ligado? Aí, pô, depois com o tempo você vai se reinventando, assim, e tal, vai buscando, né, de outros lugares. E aí, pô, muito curioso no teu caso, assim, que você comentou alguns já, mas, tipo, como que isso foi meio que se reinventando pra você continuar trabalhando bastante mesmo depois de ter sucesso? Cara, é bem difícil. É bem difícil, não é fácil não. Eu acho que, bom, Decora, obviamente, a gente estava ali, eu venho de, né, uma família, graças a Deus, muito bem de vida, mas eu era um moleque de 22 anos, 23 anos, sem R$ 1 no bolso, sem saber o que fazer pra frente, né? Então, eu não tinha nem um pouco a situação resolvida. Eu tinha que trabalhar, tinha que tentar ganhar meu dinheiro e, de um jeito ou de outro, eu achei o empreendedorismo, me apaixonei e deu certo. Beleza. No segundo momento, falar assim, cara, já tá isso resolvido. Vida financeira, já realizou teu grande sonho de fazer uma empresa de tecnologia, pô, fez nos Estados Unidos, vendeu a empresa, tá a caixinha lá, tu vai dando o check em várias caixinhas. Eu acho que o que a gente se motiva, que a gente olha, é que ele sempre quer construir algo novo. O meu tesão é construir algo novo, sabe? É olhar e falar assim, cara, olhar para as métricas do nosso produto e falar, pô, a gente tem um churn baixíssimo, ou seja, market fit encaixou, a gente vai lançar uma nova oferta, a gente vai fazer um novo evento para isso. Eu gosto disso. Meus sócios são apaixonados por isso também. Quer dizer que eu vou estar assim daqui a 10 anos? Não sei. Mas hoje eu sou apaixonado por isso. Então, assim, o driver, eu acho que é meio também essa loucura de não ficar pensando muito. Sabe assim, cara, vou acordar, vou estar todo dia lá no trabalho. Isso me faz aprender, eu conheço gente nova, eu conheço produto novo, eu tô lendo informações, ainda mais nesse mundo de IA, cara, né, de tecnologia, que tem sempre coisa nova. Eu adoro ficar aprendendo coisas, então eu acho que se eu não estivesse empreendendo, o que eu estaria fazendo, né? Eu não sei. Realmente eu não me vejo assim, pô, sou investidor em startups, mas até quanto isso... Só era full-time job, tá ligado? Exato, né? Full-time job, pô, vou ficar lá enchendo o saco do empreendedor, tá ligado? Então, é complicado. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa a não ser empreender. Pode ser que depois, enfim, eu possa mudar de ideia, mas eu não me vejo assim. E isso que me motiva, cara. No final do dia, é isso que me motiva. E aí, é óbvio que empreender pela segunda vez, todo mundo pergunta, é mais fácil, mais difícil? Eu tô fazendo uma pergunta sem tu nem perguntar. Mas, cara, eu digo que é mais fácil, cara. É muito mais fácil. Pô, é muito mais fácil, não tem como. Todo mundo pergunta, cara, é muito mais fácil, cara. A experiência, o conhecimento, a tranquilidade. Não a tranquilidade de tu já ter resolvido e dane-se a empresa. Ao contrário, acho que tens mais responsabilidade ainda. Pô, eu quero mostrar que deu certo uma vez e vai dar segunda. O raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Sabe? Eu tenho investidores por trás que acreditaram em mim antes de acreditar na ideia. Eles entraram na tese de cripto, mas nem queriam saber. Falaram assim, cara, eu acredito em vocês.
dane-se qualquer ideia, eu acredito em vocês. Todas as pivotagens, cara, vai em frente. Então, assim, a responsabilidade é minha de fazer acontecer para esses caras. Não é que, não, os caras acreditaram na ideia, a ideia não deu certo. Mas, pô, acreditaram na ideia. Não, acreditaram no empreendedor. Então, acho que isso é importante pra caramba e esse é um peso maior que eu tenho. Do resto, cara, poxa, tu sabe melhor como montar a equipe, o que tu errou, não tem playbook, mas tu sabe como tem que fazer a parte de cultura, tu sabe como tem que contratar, tu sabe quando se animar ou não com uma resposta de um cliente, de um possível cliente. Então, assim, a experiência, essa bagagem de 14 anos empreendendo, nos ajuda demais, cara. Não tenha dúvida nenhuma que é mais fácil do que criar primeiro. Então, a responsabilidade minha de fazer isso aí dar certo, cara. Tem que fazer mais ainda, né, cara? Tem que fazer mais ainda. Que o peso o peso é muito mais... Isso que eu falo também, né? Porque, tipo assim, agora a escala que você quer fazer também precisa ser maior, né? Então, tipo, o número de oportunidades que fazem sentido pra você são menores também. Isso. Mas, cara, a parada que eu acho que mais faz diferença da primeira pra segunda é acesso, né? Na primeira você não conhece ninguém. Você tava falando, você tem que conhecer o povo pelo e-mail de contato@Magazine Luiza, tá ligado? Hoje eu consigo bater na porta de qualquer um, cara. Qualquer um é muito intro, fácil. tá ligado? Exato, é muito fácil. Então, acho que essa é outra coisa, bem lembrado. Apesar de a gente ter focado no mercado americano, a gente, lógico, conheceu pelo nosso case aqui, fica muito mais fácil de bater na porta de um bancão, de uma seguradora, enfim, dos nossos clientes, né? Então, acho que, além de tudo isso, é mais... Por isso que o começar do zero não é tão do zero assim. É do zero da ideia, de fato é. Demora e talvez tu não vai conseguir, mas tem que ter a resiliência. Mas isso sim, mas o resto, cara, pô, já tem um caminho muito bem traçado, assim, né? Tu identifica o que tá acontecendo, tu compara com o timing lá atrás e tu começa a tomar decisões melhores, né? Na minha opinião. Isso aí fortalece muito, assim, cara. E uma coisa que eu tava pensando aqui, cara, vocês começam o negócio agora de gestão de risco e tal, e aí, pô, o que é a virada, assim? O que é a epifania? Boa. Então, lembra que eu comentei que tinha de um lado tinha gente fazendo monitoramento transacional para cripto, olhando para blockchain, do outro tinha esses parceiros de dados. Serasa, Boa Vista, B3, enfim, todo mundo que tem dados, né, públicos ou privados que vendiam esses dados. Geralmente esses caras vendem direto para o banco, direto para a seguradora, direto para uma empresa de capital aberto. Por que essas empresas compram? Porque elas precisam fazer o Know Your Customer, a parte de onboarding. Então, poxa, quero saber se esse cara vai ser meu cliente ou não. Então, né, só explicando para todo mundo aqui, né, se na hora que você está fazendo o cadastro de um banco, você está botando a biometria, seus dados, isso tudo tem um birô de dados por trás, consultando aquele dado, verificando se é verdade e dando a informação também. Né? Então a gente pegou esse que é o birô de dados no final do dia, né? Faz o Know Your Customer, que é para esse lado, faz o Know Your Employee, então quando o funcionário entra, você quer ver se ele tem algum tipo de problema, etc. Você monitora. Cara, deixa eu dar uma explicação breve aqui, porque esse negócio de birô de dados eu tô ligado que é complicado, mano. Então, vamos lá. Tipo assim, ó, galera. Da onde que nasceu esse negócio? Da onde que veio o Serasa, né? Chegou os bancão assim, eles falam assim, mano, esse cara aqui tá dando calote em mim. Aí eu falei assim, pô, em mim também. Aí eu falei assim, não, em mim também. Eu falei, vamos fazer o seguinte, se alguém der calote, a gente aqui, ó, a gente se junta aqui pra avisar quem são os caras que dão calote. E aí, pô, o birô de dados, né, esse mercado inteiro, foi só uma sofisticação que foi criando acima disso. Então, tipo, o cara foi lá e dá um calote na Casas Bahia, ou no vendedor da loja, tem um negócio que é tipo cartório de protesto, que é um negócio que tem na cidade especificamente, que você consegue ir lá e falar assim, ó, esse cara aqui me deu um calote. E aí todo mundo começa a meio que trocar essa informação, tal, para conseguir. Então, pô, esses birôs se tornaram empresas imensas para você conseguir estar gerenciando o risco. Só que cada um meio que tem o próprio dado e eles compram dado um do outro. É uma puta de uma bagunça desgraçada. Eu tô super curioso para saber como é que vocês organizam essa loucura aqui. Isso aí. Essa é a loucura aí que a gente organiza. Então, assim, em 2015, eu diria, eu acho, teve um boom de Big Data, né? Que é isso? Big Data nada mais é que é essa loucura de dados, principalmente de birôs, conseguindo dados de tudo que é lado e vendendo esse dado para qualquer pessoa. Pode ser para marketing. Pô, eu quero saber, quero prospectar. Eu sou arquiteto, vamos supor. Eu quero saber quem está fazendo casa nesse momento para eu prospectar. Ele tinha lá o dado do CREA, que eu acho que é lá, Conselho de Engenharia, que tem tudo aberto, é tudo, né? Tudo legal, né, pessoal? Tudo legal. Tem o dado aberto, você vê, ó, aí ele te passa essa informação. Tá tendo casa lá nessas ruas aqui. Se quiser bater, mandar e-mail, tá aqui a informação pública e manda. Né? Então, utilizava para várias coisas, para marketing, para vendas, para compliance, para prevenção de lavagem de dinheiro, para crédito, que nem você comentou. Então,
Isso começou esse boom em 2015, 2016. Entrou a Nelway, lá de Santa Catarina, inclusive, foi vendida para B3. Neurotech foi vendida para B3. Cara, o Big Data Corp. Tem muito birô no Brasil. Big Data Corp vendeu pra alguém? Não. Mas Big Data Corp que também... Big Data Corp a gente usa lá na minha empresa, mano. Ah, é? Nosso parceiro. Que bicho, é muito barato, velho. É. Era incomparavelmente mais barato que os outros, assim, né? Sim, o modelo de negócio deles é bem bacana. E aí Nosso baita parceiro lá. Mas qual que foi a tese? Vocês integram em vários, então? A gente integra em vários. Porque talvez pro teu caso não precise. Mas para principalmente instituição regulada, o que é regulado? O cara é regulado pelo Bacen, Banco Central. O cara é regulado pela SUSEP, que é de seguradora. Pela CVM. Né? Esses caras que são regulados, eles são auditados. Eles têm que ter um processo muito bem feito de quem é o cliente deles, de conflito de interesse dos funcionários. Então, vamos lá, uma empresa de capital aberto não pode ter, sei lá, um diretor que a família presta serviço para a empresa. Pode ter, pode, mas tem que ser avisado. Conflito de interesse. Como descobre isso? Com o birô de dados. Eu pego toda a família desse suposto diretor, consigo pegar os dados das empresas que eles possuem e ver se presta serviço. A empresa vai lá e compra, putz, isso acontece direto, tá? Empresas principalmente de engenharia, tu é um engenheiro de uma empresa grande de engenharia, tem lá a arquiteta que é a filha que está fazendo projeto em outro lugar. Acontece muito. Então, o que a empresa tem que fazer? Tem que monitorar. Monitorar para ver se tem esses conflitos de interesse. Isso é um caso específico. Monitoramento de fornecedor. Eu tenho meus fornecedores, vai que o fornecedor está lá quase falido. Ou com trabalho escravo na China. Trabalho escravo, aconteceu agora. Um caso específico agora no Brasil também. A gente pega os dados de trabalho escravo. Ou o cliente que acabou de ter um processo criminal ou uma dívida alta. Pô, será que eu vou emprestar para esse cara? Pô, aí entra o quê? Essas esteiras de decisões. Que é o próprio... Então, o que acontece? Né? No fim do dia, o que eu sou? O petróleo é o dado. Todo esse petróleo aqui são esses birôs de dados. Eu sou o cara que refina isso. Eu tenho uma plataforma entre o cliente final, que poderia ser tu, ou um banco, uma seguradora, e disponibilizo todos os birôs existentes. Hoje a gente chama Data Hub da América Latina. A gente tem mais de 40 birôs de dados. Então você contrata só a VAS e você já tem de cara esses 40 birôs. Você está gostando do Big Data Corp, pode ser que amanhã você continue com a Big Data Corp, mas tem um novo dado. Porque sempre lança dado novo no mercado. Pô, tem um dado que pode fazer sentido para Você puxa de um monte de lugar diferente. Você não precisa contratar essa empresa. Integrar. Tá tudo integrado dentro da minha plataforma. E você cria, numa plataforma no-code ali, você cria todas essas regras. Então, fala assim, pô, se a pessoa é PEP, o que é PEP, pessoal? É politicamente exposta. Eu quero ter relacionamento com uma pessoa politicamente exposta ou não? Cara, para mim não tem problema, tá tudo certo. Não, mas, pô, eu não quero. Porque para mim vai dar problema, então eu não vou ter relacionamento com ela ou com o fornecedor. Então você escolhe essa medida, esse peso dentro da plataforma. E é uma árvore de decisão enorme. E completamente diferente para todo o negócio, né? Completamente diferente, cara. Hoje a gente atende... a gente tem montadora de veículos, que nem eu comentei. A gente tem seguradoras, a gente tem óleo e gás, a gente tem mineração, bancos, cripto, site de aposta... enfim, cara, a gente é super agnóstico. Foi essa a nossa virada. Perguntou ali no começo, foi falar o seguinte, cara, a gente tem que aumentar nosso TAM. Cripto não vai dar. Então já que a gente já tem esses parceiros de dados, já tem isso aqui na mão, já tá funcionando aqui dentro. Já joga fora essa coisa de blockchain, joga fora, mantém isso aqui. E vamos ver se só isso aqui já sustenta o business. A gente foi ver lá fora muitas empresas fazendo isso. Falou, cara, então a gente vai ser uma plataforma. Qual é a nossa tese? Ou você é uma empresa de plataforma, ou você é uma empresa de dados. Você pode até ser as duas, mas você não vai ser tão bom nas duas. A gente preferiu ser só plataforma. A gente não tem dado nenhum. Você tem esse dado? Cara, não é meu, é do parceiro. Eu tenho 40 birôs de dados que são meus parceiros. Tem a Mastercard que vende dado para mim. E eu repasso para o cliente. Tem a London Stock Exchange, a Bolsa de Londres, a gente é parceiro exclusivo no Brasil. E tem dados super, sensacionais, que ninguém tem. Então a gente vende esse dado aqui também. A gente é um revendedor de dados? De uma certa forma, sim. Só que a gente vende a plataforma. Né? Onde a gente ganha dinheiro é na plataforma. Então, a gente virou esse intermediário entre o birô de dados e o cliente final. Outro exemplo. Por que o cara não contrata direto o birô? Ele pode contratar, que nem tu contrata. Se é um caso simples, cara, contrata só um birô, tá resolvido. Não, bro, o birô é muito mais caro se você contrata direto, assim, também, é comparável. Também. E não só isso, cara. Imagina se tu é uma empresa grande, precisa de muitos dados, tem que pegar 5 birôs. Cara, são 5 fontes de dados diferentes. E aí, tu tem que criar um motor, que a gente chama de motor de decisão. Tudo isso é um motor de decisão.
você tem que criar esse motor de decisão, ou uma equipe interna, ou você contratar uma VAS da vida. Você não tá falando de um outro problema imenso também, né? Que é tipo assim, os dados, eles não estão limpos e integrados, né? Perfeito. Então, às vezes você vai ter um puta problema de homônimo, assim, né? Que é os caras que têm o mesmo nome. Problemaço. Isso aí tem, por exemplo, um dado chamado mídia negativa. Então, às vezes tem o meu, Gustavo Tremel. Então, também o nome é muito diferente, não vai pegar. Não vai ter, mas, pô, Mas João pega Silva, Pereira no meu final. Pô, se fosse Gustavo Pereira, cara, o fornecedor de dados de mídia for ruim, cara, sempre vai bater. O Gustavo Pereira, não, deve estar envolvido. Gustavo Pereira tá na Lava Jato, tava no Petrolão, tava no escândalo não sei o quê. É politicamente exposto porque é um juiz. Porra, ferrou. Então tem muito isso. A gente até faz muito tratamento sobre isso com agentes. Tenta lá o IA, realmente se é aquela pessoa, compara, enfim. Mas é justamente isso, cara. Tu pegou no ponto. É tratamento de dados, um contrato só com todo mundo e a facilidade de o gestor. O que esse cara? Eu não vou entrar tão técnico aqui, mas o gestor de compliance, ele para mudar uma regra, ele tinha que pedir para a tecnologia. Falar, cara, muda lá a regra. Agora, vamos supor, tem um caso bem legal. Tinha lá Domingão com o Hulk, né? Não é mais do Faustão, é com o Hulk, né? Tem lá uma propaganda de um grande banco oferecendo um cartão de débito. Nesse final de semana, aquele grande banco, ele vai diminuir o risco, vai aumentar o risco dele. Vai falar o seguinte, cara, já que é um cartão de débito, eu não aceitava universitário com renda tanto. Só nesse final de semana eu vou aceitar. Então ele vai lá, muda a regra, fala, cara, eu vou aceitar universitário, mesmo que tenha dívida, mesmo que seja, sei lá, XYZ, eu vou aceitar. Mas na segunda-feira, eu já vou bloquear. É uma campanha. Cara, o cara não conseguia fazer isso, porque tinha que pedir para a tecnologia 3 meses antes, e para mudar, e para voltar. Então, e a decisão de risco é crédito, cara. Então, tu tem que estar, o gestor, ele tem que estar mexendo naquilo constantemente. Como ele resolvia antes? Como não tinha tantos dados no mercado, ele comprava um dado só, ele tinha que se virar com aquele dado. Hoje, tem muito birô. Então, hoje, de fato, o meu cliente, ele usa 15 birôs, ele nem sabe o que está usando. Ele testa qual que é o melhor, qual que é não sei o quê, contrata a VAS e a VAS resolve isso. Então, esse é o nosso business não, hoje. E esse é outro também que é muito difícil pro cara, assim, ele tá contratando vários birôs, assim, vamos falar só de score, né? Tipo, tem o Boa Vista, o Serasa e tal, eles vão lá, dão 2 scores diferentes, e aí, qual que eu acredito, tá ligado? Tipo, não, sei o que tá por trás. Tem uma pior, isso acontece uma vez por mês, pelo menos. Algum birô desse caiu. Não tá retornando coisa. Cara, tu não vende o crédito. Tu estás lá no site, eu quero verificar quanto que minha taxa de financiamento, não sei o quê. Não verifica, o cara vai pro concorrente. Ah, não verificou aqui nesse meu banco, vou para outro. Então, o que a gente tem? Aí não vou querer entrar muito no técnico, mas a gente tem lá o fallback, que é, né? O cara o primeiro birô não funcionou, chama o segundo. O segundo não funcionou, chama o terceiro. Então, sempre vai estar disponível. Mesmo que o meu cliente não contratou, eu sempre vou disponibilizar um birô para ele. Pô, customizado para cada um, assim. E vocês já nasceram mais enterprise, assim? Nascemos totalmente enterprise. Hoje nosso foco é totalmente enterprise. Então você consegue entregar uma camada de serviço, assim, bem maior também, né? Também. E é muito importante. Tem muito empreendedor, né? Muito fundo, fala, pô, camada de serviço. Cara, a gente acha que camada de serviço, principalmente no Brasil, ela é essencial. Cara, eu brinco com aquela coisa do Brasil. Eu falo que a gente tropicalizou na solução. Tem soluções lá fora que fazem parecido? Tem. Mas você tem que contratar o birô. Você tem que negociar, contratar. Pô, em grande banco, demora 1 ano e meio para você contratar um birô. Diretores falando para mim. Então, o que a gente fez? A gente tropicalizou. A gente entrega o template para ele. Fala, cara, aqui tá uma esterilização sugerida. É aquela velha história do brasileiro, cara. O latino é muito assim, né? Ele tá numa loja lá de material de construção, vê uma tinta branca, chama o vendedor e pergunta, essa aqui é uma tinta branca? Porque o cara precisa ter a confirmação. E assim, o brasileiro tem essa cultura de... Ele confia naquelas outras pessoas, mas ele precisa de um double check. Ainda mais em compliance, né, cara? Compliance você precisa de triple check. É isso que o trabalho do cara é fazer o check, né? O trabalho do cara é não sofrer risco, né, cara? É não sofrer risco. Aí ele vai lá, e aí vem a outra dificuldade. Ele vai lá e contrata uma startup chamada VAS. Porra! Tem outra velha história. O cara nunca foi demitido por contratar a Microsoft, né? Contratar a Oracle. A Oracle caiu, mas, pô, eu contratei a Oracle, né, velho? Caiu o mundo inteiro se caiu a Oracle, né? Então, no Cloudflare lá que caiu os aeroportos, pô, mas todo mundo tinha Cloudflare. Nosso caiu também. Nosso cliente reclamou e falou, cara, mas a Cloudflare é a maior do mercado, né? Agora, se tu contrata a VAS e a VAS dá uma coisa errada, faz alguma besteira, se tu é o CEO do diretor, vai falar assim, tá, mas o que aconteceu? VAS? Por que tu não contratasse a XYZ, a maior de todas, e contratou uma startup de Floripa? Porra, isso é a nossa dificuldade. Agora não mais, tá, cara? Agora acho que a gente já tá tendo um nome no mercado, já tá crescendo, mas cara, no começo era muito difícil, cara. Tinha que ser eu vendendo lá, falando, olha, cara, confia em mim,
E daquela de também não ter um produto tão bem ainda maduro e tal, mas, cara, faz parte de empreender. Eu acho que nessas duas coisas. A primeira só que eu queria falar que, tipo, pô, se você tá, cara, que é um negócio customizado, né, como tá dizendo, que é todo o benefício, para a parte de pagamentos, tem a Bart, que é o nosso patrocinador, só que eles só atendem a partir, né, de uma receita de 3, 5 milhões por mês, né? Então, pô, eles não atendem. E por isso que eles conseguem fazer um trabalho muito diferenciado. Eles fazem um negócio completamente customizado para você. Então, tipo, ao invés de ser um adquirente ali, tipo, os tradicionais ali, eles querendo te empurrar um preço, eles, cara, são multi-adquirentes. Então, coloca você na que tá mais aprovando, na que tem o melhor resultado, cara. Ou eles fazem também, cara, da parte do antifraude. Cara, vai ser maquininha, não vai ser, cara, eles fazem tudo otimizado para tua operação, para ser tudo completamente focado, que é diferencial de negócio enterprise. Se você tem volume, você merece um bom trabalho, por isso que você focou bastante aí no enterprise, né? Perfeito, é isso mesmo. E a segunda coisa foi que, tipo, nessa nova jornada, vocês escolheram ter o Venture Capital, e eu imagino que uma das coisas que o Venture Capital ajudou foi nisso, né? Em, pô, você mostrar que vocês não são os caras aleatórios de Floripa, né? Perfeito, perfeito. Cara, a gente decidiu, sim, a gente ficou 2, 3 anos no Bootstrap na Vaz para achar modelo. A gente achou o modelo ali de cripto, a gente pegou na primeira tese de cripto. Já estava, para ser bem sério, assim, quando a gente captou a primeira vez, a gente já estava olhando para esse mercado mais agnóstico, não ser só cripto, mas enfim, essa foi a tese. E os fundos ajudam muito nisso, né? Então, poxa, 2 rodadas de captação, 30 milhões de reais, os fundos, o cliente vê, são fundos bacanas aqui no Brasil, pô, super renomados. Então, isso sempre ajuda, sabe? A nossa história ajuda também, né? Eu sou um cara muito fechado, stealth, né? Meus vendedores adoram botar no primeiro slide case decora, os empreendedores se juntaram. Eu falei, cara, não põe isso. O cara quer saber no final do dia é da empresa, da Vaz. Mas isso ajuda, porque traz credibilidade. Porque realmente, cara, a Vaz hoje, se tu não fosse nem pesquisar, tu não sabia nem o que era a Vaz. Ninguém sabe o que é a Vaz, mesmo no mercado. Ela tá começando a ser reconhecida, mas é um longo caminho pela frente, cara. Difícil demais. Então, quando um banco olha para isso, o cara vai olhar assim, Vaz? Pô, pessoal de Floripa. Ah, não, mas pô, tem um fundo de investimento por trás, os caras já fizeram uma empresa. Não é. Então vamos testar. Vamos pelo menos dar a chance de ter uma POC, né? Uma prova de conceito. Vamos ter o teste do MVP. Se a gente já chegou ali, cara, aí é com a gente. Aí a gente vai garantir que vai ser um puta de um sucesso e a gente vai fechar com o Tipo, cliente. tem uma cara de que, no mínimo, teve uma auditoria na vida dessa empresa, tá ligado? Total. Só pra ver que não é um negócio extremamente bandido. Exato, total. É tipo cara. quando a galera fala assim, tipo, pô, irmão, nunca fiz empresa, nunca fiz porra nenhuma, vou tentar levantar com o investidor gringo. Eu falo assim, irmão, você não vai conseguir, tá ligado? Tipo, é muita loucura o gringo ser o primeiro investidor de uma startup aleatória de um cara X do Brasil, tá ligado? Ele tem que ser muito surtado. Entendeu? Não, esse é o lado ruim, né? Hoje não tem mais, né? O investidor gringo fugiu do Brasil. Pode ser que volte, mas não tem. Hoje o gringo não tá no Brasil, a transformação tá acontecendo lá nos Estados Unidos, né? IA, tudo. E se fortar, ele vai investir no cara que os melhores fundos investiram aqui na primeira rodada, né? Ele não vai ser o primeiro investidor aqui, Não né? não vai ser. Olha, nunca vi. Se tiver, tem que trazer podcast e vai ser uma boa É só os história. caras que, tipo assim, a segunda empresa, primeiro fundo já tinha Não, investido, tudo bem, né? Mas, tudo pô, bem, mas assim, concordo. pro cara médio, irmão, não vai acontecer, tá Exato. ligado? Tipo, a melhor chance é um Y Combinator da vida aí, que aí, Sim. pô, abre a porta Sim, e tal. abre a porta pra caramba. No nosso, a gente foi a primeira empresa que a Ribbit, lá que é o fundo de fintech, investiu no Brasil, assim, mas foi só porque a gente já tinha feito o Y Combinator, já tinha levantado com a Maia antes e tal, tá Porra, que ligado? legal. Porra, Maia, super bacana. Senão São não muito tinha legais. como. Mas, porra, salve aí também pra esse investidor parceiro aí, cara. É isso aí. E aí, cara, aí agora na tese já, assim, você começa o negócio já, tipo, pô, de começo já começa a ir bem, demorou um tempo pra conseguir ter uma receita legal, como foi? Foi, cara. Então, a gente lançou o produto. Então, a gente trocou, né? No final de 23, a gente capta 10 milhões de reais, 12 milhões de reais. Na virada. Na virada de 23. Não, na virada de tipo de cripto pra mais mercados. Isso. E a gente tem que remodelar a plataforma. A plataforma era muito para cripto. Mas a gente já tinha uma grande parte. A gente, depois de 6 meses, lança num grande evento aqui, chama Febraban, que é a Federação dos Bancos, que todo mundo de tecnologia traz soluções para fintechs, soluções financeiras, né? Então, a gente lança em agosto de 24. E muito louco, cara, assim, tipo, pra tu ver como é bem agnóstico. Nosso primeiro cliente foi uma montadora de veículos na Argentina. Então, assim, de fato... mas tem birô... Não, a gente tinha birô parceiros da Argentina. Mas você não conhece o mercado? Não precisa, porque quem vai criar essa esteira de gestão é o nosso cliente. Então, eu dou a plataforma para ele. Então, a gente tem esse viés de realmente conseguir expandir, talvez, geograficamente. Nosso foco é Brasil, mas talvez a gente foque. A gente já tem cliente no Chile, Uruguai, enfim. Mas nosso primeiro cliente foi montador de veículo, cara. Porque o montador de veículo vende direto para o consumidor final. Aqui no Brasil não pode, né? Tem que ser concessionário. Lá você pode vender para o consumidor final. E para você vender bens de alto padrão, luxo, né? Que é considerado acima de, sei lá, 10 mil reais, alguma coisa assim. Você é obrigado pelo COAF no Brasil, né? O órgão fiscalizador,
a reportar. Gustavo comprou aquele determinado carro, etc. Eu aprovei. Lá na Argentina Tem também. tem isso até o Milei ter acabado com o COAF deles e aí o projeto acabou. É mesmo? E aí, eles Aí gostaram. não precisava mais, né, cara? Aí não precisava mais. Depois de 6 meses acabou. Mas enfim. Eles não usavam para dar financiamento, assim? Não, esse projeto específico foi isso, mas a gente também tem essa montadora como cliente no Brasil. E aí tem. Mas hoje, assim, os principais cases mesmo de quem compra de você. Tipo, quem é o cara que quando descobre que você existe fica maluco, assim? Primeiro, empresa regulada. Qualquer empresa que é essa que eu te falei, é regulada pelos seus apps, seguradoras. Seguradoras, ela vai dar o seguro para uma pessoa física ou pessoa jurídica, ela tem que fazer um screening, né? Olhar aquele detalhe muito, muito deep, né? Lá no detalhe do detalhe. Pô, eu vou emprestar um dinheiro para uma PJ, para uma empresa, eu preciso saber o balanço patrimonial dela na ponta, se os sócios têm alguma conexão, se a família dos sócios tem alguma coisa. Monitorar aquilo, porque vai que eu emprestei dinheiro e daqui a 2, 3 meses isso deu problema. Enfim, então, seguradoras, bancos, fintechs, bastante, que nem eu comentei, de cripto a gente tem vários clientes, a gente tem clientes também aí, empresa aberta, por exemplo, Raizen é óleo e gás. Né? A gente tem CBMM, que é a maior de mineração de ouro. E eles usam meio que pra quê, assim? Cara, monitoramento de cliente, monitoramento de fornecedor, de tudo. Sabe, tem cliente meu que tem 500 mil fornecedores. Tipo, qualquer departamento de compliance, em geral, vai... Tipo, se você precisa de um departamento de compliance, você precisa do VAS. Deveria usar VAS. Ou você... Cara, no Ebanks, por exemplo, a gente tinha um departamento de compliance lá e era muito cagado, assim. A menina usava, tipo... 7 sistemas diferentes, aí tinha que ficar planilhando os dados pra meio que cruzar tudo, e aí, pô, pra você organizar, e aí depois pra apresentar a auditoria fica tudo uma bagunça, né? Então, perfeito, é isso mesmo. É uma solução aí realmente essencial, cara. Pô, estamos fechando aqui já no tempo do episódio, cara, mas, ó, boa. História, Obrigadão, altas cara. histórias aí que aprendi muito aqui, espero que vocês tenham curtido também. Espero que tenham curtido também, valeu, cara. Valeu, Obrigado irmão. pelo convite. Tamo junto. Ó, já segue, comenta, curte, sempre esqueço de pedir.